Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 11. Capítulo 85. A Megakure, Academia Ninja, Escritório do Diretor. Ao retornar de Konoha com Karin, Senshi chegou aqui. Por mais forte que fosse, havia um limite para o que um ninja podia fazer sozinho. Mas agora ele não estava trabalhando sozinho. Embora o sistema atual de aceitação de missões ainda não estivesse totalmente definido, muitos dos membros de seu corpo de mercenários estavam ansiosos para entrar em ação. Alguém como Kakuzu, o trabalhador supremo do mundo ninja, estava por aí realizando tarefas, o que lhe rendia muitos pontos de emprego. Após explorar o sistema de mercenários por um tempo, Senshi finalmente entendeu tudo. Ele não tinha tempo nem energia para treinar um grande número de recrutas. Apenas aqueles que formassem laços fortes e recebessem orientação pessoal deles se juntariam. Eles tinham que ser a elite entre as elites. Pessoas como Naruto ou Sasuke poderiam eventualmente superar todos os limites conhecidos em capacidade de missão. Embora fosse difícil encontrar muitos Pokémon lendários como eles, ele ainda podia cuidar de alguns Charmanders ou Squirtles. Enquanto isso, a aceitação em massa de refugiados no País da Chuva expandiria continuamente sua população, permitindo que Senshi escolhesse cuidadosamente os melhores dos melhores. A escolha de Senshi significava a excelência garantida. Além de priorizar a quantidade em detrimento da qualidade, ele também criou a academia ninja mais forte do mundo ninja. Ponto final. Kakuzu, por exemplo, era forte, mas tinha grandes fraquezas. Uma vez que um inimigo descobrisse o segredo de seus corações, poderia matá-lo facilmente. Mas agora cada um dos 5 corações de Kakuzu estava fortemente protegido, elevando seu poder a um novo patamar. Estalo. Liberação de madeira, clone de madeira. Dentro da sala do diretor, Senshi bateu palmas. Vários clones de madeira surgiram ao seu redor. Ele planejava designá-los como professores na academia, ajudando a instruir todas as crianças. Nem mesmo a herdeira do clã Hyuga em Konoha receberia uma tutoria tão poderosa de super ninjas. Frequentar a academia de Amegakure era, na prática, vencer desde o início. Após enviar os clones para seus postos, Senshi abriu sua interface do corpo de mercenários. De fato, havia mais alguns rostos novos, crianças pequenas que já haviam abraçado a vontade da chuva, cada uma com futuros brilhantes. Entre elas, também havia alguns membros do clã Uzumaki, embora não muitos. Os Uzumaki possuíam chakra e potencial imensos, além de talento em jutsus de selamento, possivelmente despertando o olho da mente do Kagura, mordidas curativas ou correntes de selamento adamantinas. Pensando nisso, Senshi decidiu verificar essas mudas recém-brotadas em sua fazenda. Voxox. Usando a habilidade de Karma, ele se teletransportou para o abrigo de refugiados. Um instante depois, se viu cercado por inúmeros refugiados, a maioria em péssimas condições de saúde. Sem ele ter convencido Nagato a aceitá-los, muitos provavelmente já teriam morrido de fome. Ao verem Senshi, os refugiados homens, mulheres e crianças se iluminaram. Seus olhos brilharam de gratidão. É o Lorde Senshi. O Senhor Senshi chegou. Obrigado por nos abrigar, Lorde Senshi. Uma onda de entusiasmo se espalhou. Todos expressaram sua gratidão à sua maneira. Senshi, vendo o fervor deles, acenou e os encorajou. Todos, tentem deixar para trás as dificuldades do passado e concentrem-se em recuperar suas forças. Desde o momento em que chegaram a Megakure, vocês começaram uma nova vida. Tudo recomeça agora. Quaisquer que sejam as dificuldades que surgirem, não tenham medo, sigam em frente com a vontade da chuva, e qualquer desafio se desfará como papel. Eles não compreenderam totalmente o que ele queria dizer, mas responderam com energia, erguendo os punhos e gritando. Onde há missões, a luta nunca para. Ver como eles aceitaram a vontade da chuva tão prontamente encheu Senshi de satisfação. Mas ele estava ali principalmente para visitar seus companheiros do clã Uzumaki. O assentamento especial deles ainda estava em construção. Não muito tempo atrás, era quase impossível encontrar 2 sobreviventes Uzumaki juntos em um mesmo lugar. Agora, o abrigo para refugiados de Amegakure abrigava mais de 10 membros do clã Uzumaki. Entre eles, o mais velho era Uzumaki Takumori. Aqueles ainda mais velhos não sobreviveram às longas dificuldades. Quase não havia pessoas de meia idade. Em vez disso, muitos eram crianças porque os pais, por amor, priorizaram a sobrevivência de seus filhos. Após sua chegada, os sobreviventes Uzumaki se reuniram ao redor dizendo: Senhor Senshi, muito obrigado por nos acolher. Lorde Senshi, estamos totalmente recuperados e queremos participar da construção da vila. Sim, podemos realizar muitas tarefas para você. Eles insistiram que estavam prontos para trabalhar, embora, na verdade, todos estivessem desnutridos, parecendo prestes a desmaiar com uma simples brisa. Senshi acenou gentilmente para que dispensassem os soldados, depois retirou um grande estoque de suprimentos de seu espaço de sistema e o deixou diante deles. Distribuam isso primeiro, depois concentrem-se em curar seus corpos e recuperar suas forças. Assim que estiverem bem, eu os liderarei na construção de uma nova pátria para o povo Uzumaki. Ele não tinha pressa em fazê-los trabalhar. Submeter esses ruivos famintos a tarefas pesadas seria um exagero. Mais importante ainda se eles prosperassem ali, mais Uzumaki de todo o mundo ninja viriam em busca de refúgio. Todos os membros do clã relaxaram visivelmente e sentiram alegria. Embora não estivessem ali há muito tempo, já era muito melhor do que suas vidas anteriores. Eles podiam sentir que Senshi realmente os considerava como família, fornecendo acomodações seguras, comida quente, roupas adequadas e preocupação com a saúde de todos. Acreditavam que se Senshi se tornasse o líder do clã Uzumaki, ele certamente poderia restaurá-los à sua grandeza. Foi então que um menino de 5 anos chamado Uzumaki Utai perguntou timidamente: Lorde Senshi, podemos ir estudar na academia ninja também? Sua tia Keiko prontamente o repreendeu.
Yutai, não incomode o Lord Senshi, ele tem muita coisa para lidar e já nos ajudou bastante. Aos olhos dela, ir para a academia ninja parecia complicado. Precisariam de material escolar, possivelmente ferramentas ninja. Senshi já os alimentava e lhes dava refeições quentes. Eles deveriam ficar contentes e retribuir com algum trabalho assim que se recuperassem, certo? Então, algumas crianças mais velhas que também desejavam frequentar a academia se calaram, e os poucos sobreviventes mais velhos assentiram. Eles achavam que as crianças Uzumaki não deveriam se tornar um fardo, especialmente porque a academia era presumivelmente para os próprios jovens de Amegakuri. Ninguém esperava o que aconteceu em seguida. Senshi deu um tapinha na cabeça de Yutai com um leve sorriso. Yutai, se você quiser frequentar a academia ninja, não há problema. Eu sou o diretor de lá. Qualquer criança que venha a Amegakuri é bem-vinda para se matricular. Yutai ficou boquiaberto, em choque e encantado. Afinal, eles poderiam estudar na academia? As outras crianças também ficaram surpresas. Algumas meninas mais sensíveis se emocionaram tanto que lágrimas vieram aos seus olhos. Ir à escola tinha sido um sonho impossível. Mas em Amegakuri, com a permissão de Senshi, todas as crianças podiam frequentá-la. Uma explosão de alegria irrompeu entre os jovens Uzumaki. Enquanto esses brotos tenros começavam a absorver a vontade da chuva, Senshi olhou para a interface do corpo de mercenários. Como esperado, 2 novos avatares de crianças apareceram. Um era o da garotinha que chorava de alegria, o outro, um garotinho. Ambos tinham um potencial considerável, o que deixou Senshi discretamente eufórico. Deixá-los congelar ou morrer de fome lá fora seria um desperdício de seus talentos. Reunindo-os aqui, permitindo que se recuperassem e desenvolvessem seus dos Uzumaki, eles teriam vidas muito melhores, e lhe renderiam mais pontos de emprego. Não só a menina chorou de alegria, como a tia de Yutai também se emocionou, tomada pela sensação maravilhosa que tudo aquilo proporcionava. Antes, seus maiores medos eram morrer de fome ou enfrentar um inverno rigoroso. Agora, tudo havia mudado. Ela e alguns outros sobreviventes mais velhos olhavam para Senshi com gratidão. Ele era, de fato, a salvação deles. Enquanto isso, o tio Takomori e seu sobrinho Mutsumi estavam de lado. Takomori era um gênio experiente, Mutsumi um garoto aprendendo ninjutsu com ele. Eles haviam repelido perigos durante a jornada, permitindo que os membros mais frágeis do clã chegassem a Megakuri. Ouvindo as palavras de Senshi, Mutsumi murmurou. Isso é um genjutsu? Impossível. Desde quando? Libere o genjutsu. Takomori achou seu sobrinho Shunibyo irritante e deu-lhe um tapinha na cabeça. Mas o olhar do homem mais velho tornou-se complexo. Uzu Shogakuri, outrora conhecida por suas poderosas técnicas de selamento, havia sido destruída por diversas forças gananciosas. Muitos morreram na guerra, alguns foram capturados para experimentos e o restante cambaleava à beira da morte. Takomori vinha observando Senshi com o olho da mente do Kagura desde o início, desconfiando da ideia de que alguém os ajudaria de graça. Se não tivessem ficado sem opções e tivessem ouvido rumores de que a nova figura de proa de Amegakuri também era um Uzumaki, ele não teria corrido o risco de trazer tantos sobreviventes para cá. De fato, perderam mais 2 no caminho, mas agora parecia valer a pena. Ainda assim, Takomori permaneceu em alerta. Senshi parecia inofensivo naquele momento, mas isso não significava que ele não tivesse segundas intenções. Como ancião, ele precisava manter um senso de urgência. Nesse instante, Karin e Haruko chegaram carregando novos suprimentos. Aparentemente, Karin havia encontrado uma pequena acompanhante, os olhos brilhantes de Haruko reluziam de admiração pela irmã Karin. Ao passar por Takomori, Karin chamou alegremente. Tio Takomori, por que você está tão distraído? Depressa, pegue a sua parte. Ao ver o sorriso brilhante e genuíno dela, Takomori sentiu os olhos marejarem. Assim como eles, Karin possuía o característico cabelo ruivo dos Uzumaki. No entanto, os Uzumaki que ele conhecia sempre exibiam expressões de dor ou medo, raramente sorrindo com tanta naturalidade. Ele já havia descoberto que Karin estava com Senshi há mais tempo, então o conhecia melhor do que ninguém. Talvez conversar com ela o ajudasse a descobrir se Senshi tinha algum plano oculto. Então ele falou, Karin-chan, você poderia nos contar um pouco sobre as histórias do Lord Senshi? Karin se animou instantaneamente, como se seu sonolência tivesse desaparecido. Ela adorava conversar sobre as lendas de Senshi. Levou Haruko para um canto e as acomodou com Takomori, Mutsumi e os outros. Takomori Ojizan, Mutsumi, Haruko-chan, vocês estão todos curiosos sobre as façanhas de Senshi? Perguntou ela. Takomori assentiu firmemente. Mutsumi, com cerca de 13 ou 14 anos, tinha um olhar resoluto. Ele queria se tornar tão impressionante quanto Senshi. Haruko, com 5 anos, assentiu fervorosamente. Ao perceber o entusiasmo deles, Karin assumiu a postura de uma assistente profissional e começou. Antes de eu conhecer Senshi, dizem os rumores que ele também era um ninja Uzumaki comum, vivendo em um barraco miserável em Amegakuri. Mas Senshi se recusou a se curvar ao destino. Ele empunhou uma espada e entrou no mercado negro de Amegakuri, e assim começou uma lendária história do mercado negro. Takomori, Mutsumi e Haruko escutavam com atenção absoluta. Os olhos de Mutsumi se arregalaram e Haruko, com sua voz suave e infantil, exclamou. Então Senshi-sama também era originalmente apenas um Uzumaki comum? Karin assentiu com a cabeça e continuou. Assim que Senshi se aventurou pela primeira vez no mercado negro de Ami, ele nunca mais olhou para trás. Concluiu uma missão após a outra, enfrentando provações sucessivas e aprimorando-se. Em pouco tempo, seu nome no mercado negro rivalizava até mesmo com o do Sr. Kakuzu. Mais tarde, ele deixou Kakuzu para trás. É claro que essas pessoas não faziam ideia de quem era Kakuzu, então Karin explicou que Kakuzu havia lutado contra o deus do shinobi, Hashirama Senju. Era uma história um tanto exagerada. Eles não conheciam o histórico exato de Kakuzu, mas não importava. Os 3 homens soltaram um suspiro de espanto em uníssono. Fu!
Takomori respirou fundo. Quando Senshi-sama tinha apenas 18 anos, ele já era mais forte que Kakuzu, que certa vez lutou contra o deus do shinobi, Hashirama Senju. Isso deu a Takomori uma pista essencial. A conclusão incessante e insana de missões parecia ser a única maneira de aumentar drasticamente a própria força. Aparentemente foi assim que Senshi ascendeu. Ao ouvi-lo insistir por detalhes, Karin assentiu. Logo depois, ele perguntou: "E então, o que aconteceu?" Karin gabou-se. Mais tarde, em sua próxima missão, ele me encontrou, sequestrada por alguns traficantes malvados. Ele me resgatou, e a partir daí, eu me tornei sua assistente mais leal e confiável. Ele já tinha uma capacidade de execução de missões incrivelmente forte, mas depois que me recrutou, essa capacidade aumentou ainda mais. Sinceramente, se não fosse por ela, Senshi teria que contar o dinheiro sozinho. Ela então contou como, ao entrar no mercado negro de Ami, Senshi percebeu que os outros ninjas estavam sobrecarregados de trabalho. Então se ofereceu para assumir todas as tarefas, fazendo-os chorar de gratidão. Era basicamente só uma fantasia da Karin, mas que seja. Ela também relatou como Senshi supostamente apoiou Mui para derrubar o regime opressor em Kusagakure. Em resumo, como a fã número 1 de Senshi, ela misturou vários rumores e lendas. Independentemente disso, suas histórias consolidaram firmemente a imagem de Senshi na mente de Takomori e Mutsumi como uma figura heroica, quase divina. Assim que Karin se preparava para continuar, Senshi chegou silenciosamente e a agarrou pela gola, arrastando-a para longe da plataforma do destino. Ele vinha ouvindo a conversa há algum tempo. No início, suas histórias mirabolantes só o faziam estremecer, mas quanto mais ela falava, mais exageradas ficavam, nem ele conseguia suportar. Salvar as aparências era uma coisa, mas isso era demais. Ao levar Karin de volta para casa, Senshi teve uma ideia. Já que a garota o elogiou tão docemente, por que não providenciar aquele disco de prata que ela queria? Não necessariamente um disco para aprender golpes, mas algo que combinasse com ela. As caixas surpresa do sistema de mercenários vinham de inúmeros mundos, não havia necessidade de restringir a referências Pokémon. Ela estava de ótimo humor conhecer tantos outros Uzumaki. Takomori Ojizan, Haruko, tia Keiko lhe deu um novo senso de pertencimento. Em pouco tempo todos fariam parte de um grande clã, uma família acolhedora. Senshi então a levou para uma pequena área arborizada perto do abrigo para refugiados. Ele ainda tinha cerca de 300 mil pontos de emprego restantes. Era hora de apostar tudo em algumas tentativas de invocação de Sen, na esperança de encontrar algo adequado para Karin e também uma solução para Nagato. Nagato talvez ainda não fosse um esqueleto ambulante, mas considerando o ritmo com que usava o Rinnegan, esse dia não estava longe. Se essas 3 tentativas de 100 invocações não rendessem nada para Nagato, seria uma pena. Ele se empoleirou calmamente no topo de uma grande pedra com a mente no comando. Sistema, puxe bastante para mim. Comece com 100 puxadas como aquecimento. Antes, ele fazia puxada simples ou talvez uma puxada de 10 como aquecimento. Agora, ele estava usando generosamente uma puxada de 100. 100 mil pontos deduzidos, pontos restantes, 240.350. E sorteio. Parabéns, você adquiriu 3 feijão senzu, 10 Sanshokudango, 3 cartas de quantidade de chakras, 1 Kekkei Genkai, liberação de explosão. Semente Shinzu? São essas que eu estou pensando? O olhar de Senshi se voltou para o espaço do seu sistema. De fato, ele as encontrou. Semente de Senzu, recompensa de nível SS, do mundo de Dragon Ball cultivada pelo sábio gato na Torre Karin. Habilidades. Comer apenas um deles sacia a fome por 10 dias, com um efeito restaurador extremamente poderoso. Enquanto o usuário não estiver completamente morto, ele pode recuperar instantaneamente a resistência e a energia, restaurando seu corpo à condição ideal. Uau! Então o sistema conseguia até extrair itens de Dragon Ball? Talvez depois venha sangue Saiyajin ou algo assim. Senshi deu uma risadinha. Mas isso não era uma solução permanente para Nagato. Tratava apenas os sintomas, não a causa. Não resolveria o problema da drenagem contínua do Rinnegan. Além disso, 3 feijões em 100 tentativas era muito pouco. Obviamente eram itens raros. Ele deu de ombros. Além das sementes dos deuses e do limite liberação de explosão, nada mais chamava a atenção nesta primeira rodada de 100 cartas. Hora de tentar mais. Ele ajustou a postura e murmurou um breve encantamento para atrair sorte. Nuvens escuras no noroeste que o galo negro caia entre as fênix. Todos dentro, todos dentro. Vamos fazer mais 2 puxadas de 100. É 200 mil pontos deduzidos, pontos restantes, 40.350. E sorteio. Parabéns, você adquiriu 3 frascos de óleo de sapo, 10 Sanshokudango, 3 cartas de quantidade de chakras, 2 Kekkei Genkai, Sharingan, 1 leite vencido, uma flecha, Killer Queen edição limitada. Killer Queen, os olhos de Senshi se fixaram no novo item. Flecha, Killer Queen edição limitada. Recompensa de Rank S, do mundo de JoJo's Bizarre Adventure. Qualquer um atingido por esta flecha se torna um usuário de stand, ganhando o stand Killer Queen. Nível de desenvolvimento, D. Habilidade desbloqueada atualmente. Primeira bomba. Tudo que Killer Queen tocar se transforma em uma bomba. Apenas uma bomba ativa por vez. Ao ler isso, os pensamentos de Senshi começaram a correr. Se você se tornasse um usuário de stand de passagem, seria insano. Você poderia ter hora em uma mão e muda na outra. Mesmo alguém acostumado a grandes cenas como ele não conseguiu conter o sorriso. A imagem mental era vívida demais. Dito isso, ele não planejava usar Killer Queen pessoalmente. O stand tinha um design fofo com o rosto de um gato rosa que não lhe agradava muito. Talvez combinasse mais com Karin, permitindo que ela se tornasse uma usuária de stand a partir daquele dia. Senshi caminhou rapidamente até Karin. Karin, venha cá, deixe-me esfaqueá-la.
Essa pergunta a deixou confusa. Por que Senshi quer me esfaquear? Eu não estou doente e não fiz nada de errado. Será que eu estraguei tudo? Mas ela não recusou. Obedientemente caminhou até ele, preparando-se para baixar as calças. Por sorte, Senshi reagiu rapidamente. Não abunda, apenas estenda a mão. Ok. Karin piscou seus grandes olhos brilhantes com um olhar curioso, sem saber o que Senshi estava prestes a fazer. Se não se tratava de uma injeção, ela teria feito algo errado e estava prestes a ser punida? Antes que ela pudesse reagir, Senshi sacou a flecha e a espetou na mão. Ai! De repente, uma onda misteriosa surgiu. Karin havia oficialmente despertado o stand Killer Queen, tornando-se uma usuária de stand. Como Karin ainda era uma menina, o stand Killer Queen que ela despertou também era uma versão infantil. Ele tinha a mesma altura que Karin e a forma de um gato humanoide de pelagem rosa. Embora o próprio Senshi não possuísse um stand, ele não era um usuário de stand através de seu mantra. Ele conseguia basicamente sentir a presença e a forma do stand. Em sua opinião, a Killer Queen, uma criatura rosa em forma de gato do tamanho de uma criança, combinava perfeitamente com Karin. Com seu Susano ou rosa para combinar com uma Killer Queen rosa em forma de gato, era o caminho perfeito para maximizar os pontos de masculinidade, à sua maneira peculiar. Da mesma forma, a tela de status de Karin agora pode estar assim. Nome, Karin Uzumaki. Identidade, assistente de Senshi Ninja, usuário de stand. Se no futuro Senshi encontrasse um disco de aprendizagem de características especiais compatível com Karin, ela poderia assumir um novo papel como um Pokémon do tipo X. Ou se Senshi sorteasse algum Pokémon que combinasse com Karin, ele poderia dizer a ela: olha, esta é uma besta de invocação que eu descobri, adicionando assim uma identidade de treinadora Pokémon para ela. Não seria surpreendente se ela eventualmente se tornasse uma figurante com um grande poder. Enquanto Senshi pensava na melhor maneira de cuidar de Karin, ele sentou-se em uma grande pedra na clareira da floresta, conferindo os resultados de seu último sorteio na loteria. Analisando rapidamente as várias recompensas, Senshi não viu nenhuma que pudesse ajudar Nagato naquele momento. Seria o destino cruel de Nagato, ou a sorte de Senshi havia acabado? De qualquer forma, tinha sido fácil o suficiente extrair a fruta Yamata no Orochi para Orochimaru naquela época, então Senshi não estava disposto a aceitar a derrota. Ele decidiu verificar novamente o inventário do sistema minuciosamente. Mas após revisar cuidadosamente tudo em seu estoque, parecia que realmente não havia nada que se adequasse à situação de Nagato. Na pior das hipóteses, ele poderia dar a Nagato uma semente dos deuses para evitar que ele piorasse por um tempo, mas isso seria apenas um paliativo, não uma solução definitiva. Konan havia confiado a Senshi a tarefa de resolver o problema de saúde de Nagato, então dar-lhe uma semente dos deuses não seria considerado missão cumprida. Ela não gastaria mais dinheiro apenas para isso. Ugh, que preocupante. Pelo menos com a semente em sua mão, Senshi poderia garantir que Nagato não entrasse em um estado letal, evitando assim o fracasso total da missão. Ele ainda tinha a grande missão em Komogakure para capturar as bestas com cauda, o que lhe renderia mais dinheiro, e presumivelmente mais uma ou duas rodadas de 100 invocações. Se o sistema não fosse muito mesquinho, 4 rodadas de 100 invocações no total deveriam ser suficientes para conseguir algo que curasse Nagato. Enquanto Senshi ponderava sobre essas tarefas, Karin, recém-formada usuária de stand, brincava alegremente com seus poderes. Seu stand, Killer Queen, tocava em um objeto, transformando-o em uma bomba. Como Karin ainda era criança, ela realizava vários pequenos testes de segurança. Susano. Pouco antes de detonar a bomba, Karin ativou seu Mangekyou Sharingan Eterno, invocando seu Susano ou rosa ao redor de si e de Killer Queen. Só então ela anunciou: manda ver. Felizmente, Killer Queen não podia falar para questionar o motivo de tanta cautela. Na visão de Karin, bombas eram tão perigosas quanto etiquetas explosivas, então era preciso tomar medidas de segurança. Além disso, ela tinha o hábito de invocar Susano ou para coisas simples como evitar respingos de óleo quente na cozinha. Então mexer com bombas definitivamente exigia proteção. Com seu Susano ou rosa protegendo-os, Killer Queen ergueu a mão direita, pressionando o pequeno botão detonador na articulação do segundo dedo. Bum! A rocha, agora transformada em uma bomba, brilhou com uma luz vermelho-alaranjada e explodiu violentamente. Após algumas tentativas, Karin ganhou mais confiança em sua habilidade. Ela se tornou mais ousada, usando os braços gigantes de Susano para mover uma pedra com mais de 2 metros de largura, planejando arremessá-la na floresta distante. Ela teve a ideia extravagante de copiar o momento famoso de Senshi, apontando para uma faixa de mata e dizendo casualmente: estão vendo aquela floresta ali? Para então lançar um explosivo e destruir as árvores. Mas antes que Karin e Killer Queen pudessem aprontar suas travessuras, Senshi interveio. Karin, não seja imprudente. Precisamos ir ao mercado negro e encontrar Idan para mais missões. Ele conseguia ver perfeitamente o que Karin estava prestes a fazer. Atirar uma pedra gigante como uma bomba na floresta seria extremamente destrutivo, transformando-a efetivamente em um canhão ambulante. Ao ouvi-lo, Karin soltou um pequeno af e dispensou Susano e correu alegremente em direção a Senshi. Ela se agarrou à perna dele, esfregando a cabeça carinhosamente e sorrindo. Senshi, você é o máximo. Adorei esse presente novo. Senshi deu um tapinha na cabeça dela, conduzindo-a para o mercado negro. Ele lançou um olhar de soslaio para a versão infantil de Killer Queen, refletindo em segredo sobre como incorporar combinações de muda-muda ou hora-hora no futuro. No mercado negro de Amegakure,
Senshi estivera ocupado ultimamente, então não tinha ido pessoalmente ver como Idan estava. Mas isso não impediu seu clone de madeira de fazê-lo. Idan era um ótimo parceiro, mas precisava de treinamento por assim dizer, o que significava nada de descanso das missões. No momento em que entraram no mercado negro, Senshi se virou para Karin casualmente. Já faz um tempo que não vejo meu querido amigo e parceiro perfeito, Idan, o bonitão. Sinto muita falta de todos aqueles dias repletos de missões com ele. Karin deu uma risadinha suave. Ele definitivamente não sente nenhuma falta sua. É verdade. Até mesmo alguém com imortalidade poderia enlouquecer sob a pressão de missões dignas de um agente 007. Quando avistaram Idan, perceberam que suas olheiras estavam ainda piores do que antes. Por que as olheiras dele parecem tão profundas? Murmurou Senshi com a voz carregada de confusão. Ele se aproximou e perguntou, Idan, o que você está fazendo aqui? Idan, parado como uma estátua, olhou para ele com uma expressão impassível e ergueu a mão. Me dê todos os formulários de comissão. Quero todas as missões deste lugar. Senshi ficou estupefato. Idan se transformou em um robô? Ele acenou com a mão em frente ao rosto de Idan. Idan a princípio não respondeu, mas depois de alguns segundos. Terminei todas as encomendas. Pague-me agora. Ele procurou freneticamente em seu hobby por um punhado de ar vazio e o entregou a Senshi. Ao verem o estado de Idan, Senshi e Karin ficaram sem palavras. Nossa, pensou Senshi. Ele está destruído. Se todo o culto de Jashin tivesse vários crentes imortais, eu tentaria trocá-lo por um novo. Mas só tem ele. Ele não conseguia dizer se a intensidade da missão havia enlouquecido Idan, ou se talvez não fosse suficiente. Talvez Idan estivesse estagnado. Se aumentassem ainda mais a intensidade, ele poderia entrar em colapso e depois se reconstruir. Ele se tornaria um parceiro ainda mais perfeito. Mas Senshi estava com pressa para chegar a Komogakuri e cumprir as tarefas. Ele poderia dar a Idan a chance de se quebrar e se reconstruir mais tarde. Mas com Idan nesse estado deplorável, não adiantava levá-lo para Komogakuri. Então, Senshi decidiu tentar métodos convencionais para reanimá-lo. Se isso falhasse, ele recorreria à eletroconvulsoterapia. Karin olhou para Idan com pena. Senshi, ele parece meio infeliz. Senshi falou calmamente. Karin, esse é o preço do crescimento. O Idan pode parecer mal agora, mas ele melhorou muito nos últimos dias. Quando ele se recuperar, vai me agradecer. Por um breve instante, Senshi se perguntou se havia sido muito duro com Idan. Mas após um segundo de reflexão, decidiu que não havia feito nada de errado. As missões de alta intensidade haviam fortalecido Idan drasticamente. Uma pena que não tivessem quebrado completamente para que ele pudesse ascender ao próximo nível. Ele lidaria com isso mais tarde. No momento, ele precisava finalizar uma missão em Komogakuri. Senshi também se lembrou de como Idan tentou evangelizar Jashin no passado. Deixá-lo vagar livremente por Amegakuri causaria problemas com Nagato, então Senshi o mantinha ocupado. Isso estava, na prática, salvando vidas. Senshi sentiu-se bastante orgulhoso. Enquanto isso, Karin cutucou-o. Ele adormeceu em pé. Virando-se, Senshi viu que Idan estava de fato dormindo em pé, com o corpo rígido e ereto. Oh céus, ele estava tão privado de sono que cochilou no meio da postura. Muito bem, disse Senshi. Isso significa que ele provavelmente nunca dormiu de verdade durante as tarefas. Acho que devo aceitar uma encomenda no mercado negro. Levaremos Idan conosco em uma missão de escolta de um cliente. Claro, posso me teletransportar diretamente para Komogakuri usando meus poderes, mas não posso abandonar as antigas tradições. Quem sabe que tarefas extras podemos fazer pelo caminho? Após receber a missão de escolta, Senshi rapidamente encontrou o cliente, voltou-se e chutou a perna de Idan. Idan, acorde. É um desperdício gastar um tempo tão precioso dormindo quando você poderia estar fazendo missões. Após alguns chutes, Idan se mexeu meio tonto. Então, com sua voz arrogante e repetitiva. Ei, me entreguem todos os formulários de comissão. Eu aceito todas as missões aqui. Senshi só conseguiu rir, exasperado. Meu Deus, um verdadeiro circuito para a caminhada. Idan vasculhou seu baú, retirando documentos fantasmas e atirando sobre uma mesa inexistente. Olha, eu terminei todas as tarefas. Pague. Senshi ignorou a brincadeira de fantasma. Sem dúvida, Idan precisava recarregar as energias e talvez fazer terapia para sair do transe. Enquanto isso, Senshi continuaria com o trabalho de escolta. Eles poderiam tratar Idan no caminho. Em um certo canto do mercado negro de Amegakuri, um par de olhos verdes e brilhantes os observava secretamente. O dono desses olhos era Kakuzu. Ele estava furioso. Droga! Essa vaga era para ser minha. Como é que aquele preguiçoso do Idan pode ser o tal parceiro perfeito? Vou mostrar a todos quem é o verdadeiro número 2 em devorador de missões no mundo ninja. Só o verdadeiro número 2 pode ser o parceiro supremo, do Senshi. Dito isso, Kakuzu entrou pisando duro no mercado negro. Bang, bang, bang. Ele bateu com a mão no balcão perto do gerente. Onde estão as missões? Entreguem todas. Vou levar todos eles. Porque Kakuzu concluiu que Senshi não procurava ultimamente simplesmente porque ele não tinha realizado tarefas suficientes. Se ele produzisse um volume monstruoso de missões, acreditava Kakuzu, Senshi perceberia quem era o verdadeiro parceiro ideal. Konoha, Sasuke e Naruto haviam começado sua maratona de missões. Por serem apenas do nível da academia, eles só podiam aceitar missões de nível D, que normalmente pagavam de 5.000 a 50.000 ryu.
Assim que o trabalho era concluído, a vila ficava com 50%. Eles podiam dividir o restante entre si da maneira que quisessem, Senshi não se importava. Os pontos de emprego eram baseados no valor total da comissão, não em como ela era dividida. Motivados pelo sistema de recompensas de Senshi, Naruto e Sasuke queriam ganhar rapidamente 2 milhões de ryu. Assim que atingissem essa meta, Senshi-sensei lhes daria um sorteio. Isso poderia resultar em algo semelhante ao soco trovão ou à esfera de aura, talvez até algo melhor. Em uma rua de Konoha, Naruto corria de um lado para o outro com um bilhete de missão na mão, chamando por Sasuke, que estava afastado para o lado. Sasuke, estou prestes a começar minha 4ª missão de nível D. Aposto que você ainda está na 3ª, né? Sasuke deu uma risadinha sem alegria. Dob. Há 10 minutos, eu já comecei minha 4ª missão. Os olhos de Naruto se arregalaram. Ah, você me venceu? Vamos ver quem termina primeiro então. Sasuke deu de ombros. Não precisa. Obviamente eu termino antes de você. Naruto retrucou com veemência. Não tenha tanta certeza. Agora que adquiri experiência na última missão, desta vez com certeza sairei vitorioso. Sasuke bufou. Você está se esquecendo das minhas próprias melhorias? Naruto, eu não vou perder. Datebayo. Sasuke, Era uma verdadeira mania de missões de nível D. Enquanto isso, Kakashi, que os observava, sentiu a cabeça girar. Aquelas duas crianças eram incrivelmente entusiasmadas com as tarefas. Da manhã ao meio-dia não pararam 1 minuto sequer. 1 hora depois, Sasuke terminou sua 4ª missão com Naruto logo atrás. Cada um entregou os resultados. Kakashi planejava que parassem para almoçar. Então, para sua surpresa, viu Naruto pegar um bento, acenar e sair correndo. Kakashi-sensei, você não vai comer? Estou indo para minha 5ª missão enquanto almoço. Kakashi, Naruto, o que você está fazendo? Naruto piscou inocentemente. Estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, minha 5ª missão e almoçando. Por quê? Kakashi ficou sem palavras. Ainda mais surpreendente foi a abordagem de Sasuke vinda da direção oposta. Kakashi sentiu-se aliviado. Talvez Sasuke fosse normal o suficiente para almoçar com ele. Mas quando o convidou para almoçar, Sasuke balançou a cabeça negativamente. Não precisa. Eu já tomei um comprimido de soldado. Não faz sentido perder tempo precioso da missão só para comer. Ele ficou boquiaberto. Essas crianças, que em sã consciência, as criou para serem assim. Missões, missões e mais missões a ponto de pularem o almoço. Contudo, Naruto vislumbrou a pílula de soldado na mão de Sasuke e praguejou. Droga, eu devia ter pensado nisso. Não precisava ter parado para comer. Ele devorou o restante do seu bento em segundos e disparou para alcançar Sasuke. Kakashi só conseguiu ficar parado, sentindo-se sobrecarregado. Essa obsessão incontrolável por tarefas, parece familiar? De onde vem isso? Até então, ele não havia descoberto nada além de que o comportamento das crianças era bizarro. Do amanhecer ao anoitecer, elas se dedicavam incessantemente a missões de nível D. Será que as tarefas eram realmente tão atraentes assim? Ao final do dia, Naruto ainda parecia transbordar energia, acenando em despedida. Kakashi-sensei, Sasuke e eu estamos indo para casa. Até amanhã. Kakashi acenou de volta sem jeito. Os dois garotos moravam juntos na casa de Sasuke agora, então iam para lá todas as noites. Naruto gostava de ficar lá. Era maior, com melhores condições de vida, e até o macarrão instantâneo tinha um gosto melhor do que no seu pequeno apartamento. Sasuke é bom nisso mesmo, pensou ele. Com as mãos atrás da cabeça, Naruto sorriu. Sasuke mais uma vez sem vencedor, sem perdedor, hein? Sasuke bufou. Tique, e daí se nós dois fizemos 14 missões de nível D hoje? Meus tempos de conclusão foram definitivamente mais rápidos que os seus. Naruto fez beicinho. É porque eu perdi tempo comendo um bento. Você tomou uma pílula de soldado. Da próxima vez eu não perco. Sasuke balançou a cabeça levemente. Planejar com inteligência faz parte da força. Naruto não se deu ao trabalho de discutir mais, apressando-se até o clone de madeira de Senshi, que o seguia silenciosamente. Senshi-sensei, hoje eu e o Sasuke completamos 14 missões de nível D cada um. Capítulo 86. O clone de madeira de Senshi ouviu Naruto dizer que havia completado 14 missões de nível D em um único dia e ficou um pouco surpreso. Afinal, normalmente quando recém-formados da Academia Ninja formam um esquadrão de 3 homens, eles ainda não conseguem completar 14 missões de nível D em um único dia. Naruto e Sasuke, cada um sozinho, valem basicamente por vários esquadrões de 3 homens, candidatos realmente excelentes para missões. Senshi deu um sorriso tranquilo, deu um tapinha na cabeça de Naruto e Sasuke e perguntou: quanto vocês ganharam hoje? Ao ouvir isso, Naruto imediatamente se animou. Ele despejou um maço grosso de notas no chão e disse: Professor Senshi, só um segundo. Ainda não tive tempo de contar o pagamento da missão de hoje. Sasuke também tirou um maço grosso de notas, jogou-as no chão e começou a contar. As tarefas de nível D geralmente pagam entre 5.000 e 20.000 ryu. Existem tarefas de nível D com pagamentos maiores, mas são muito poucas. Depois de contar todas as suas contas, Naruto disse: Professor Senshi, depois do desconto de 50% da vila, eu lucrei 80.000 ryu. Isso significa que no total, nas tarefas de hoje, ganhei 160.000 ryu. Então, parecendo muito animado, acrescentou: se eu fizer essa quantidade de missões todos os dias, quanto tempo levará para receber aquela recompensa especial do senhor, Professor Senshi? Como Naruto já havia entregado uma folha em branco durante os exames Chunin, esse tipo de aritmética não era seu forte. Depois de mexer os dedos por um tempo, ele não conseguiu resolver o problema e só pôde voltar o olhar para Sasuke.
Sasuke, quanto você ganhou hoje? Sasuke disse com indiferença, mais ou menos igual ao seu. Ambos haviam realizado tarefas de nível D, e o total recebido por eles não diferia muito. O pagamento dele era um pouco maior que o de Naruto, em torno de 160 mil ryu antes da vila descontar sua parte. Assim que Naruto ouviu a figura de Sasuke, seu rosto se iluminou de alegria. Sasuke, se for esse o caso, quanto tempo até atingirmos o limite estabelecido pelo professor Senshi para a recompensa especial? Naruto imaginou que Sasuke precisaria de um momento para calcular, mas Sasuke simplesmente disparou. Cerca de 125 dias. Se nossa renda diária da missão for apenas essa quantia, precisaremos de aproximadamente 4 meses para ganhar uma recompensa especial do professor Senshi. Ao ouvir as palavras de Sasuke, Naruto ficou perplexo. 4 meses inteiros só para ganhar um prêmio especial do professor Senshi. Não é muito tempo? Além disso, a recompensa especial que Senshi prometeu não tem garantia de ser algo do mesmo nível da esfera de aura. Há um elemento de sorte envolvido. E se, depois de se esforçar por 4 meses, ele acabar tirando um cupom para um Ichiraku Ramen grátis? Claro, o Ichiraku é uma delícia, mas ele quer mesmo um jutsu poderoso. Naruto insistiu perguntando a Sasuke. Então, existe alguma maneira de ganhar mais dinheiro com missões, Sasuke? Sasuke franziu a testa. Provavelmente não. Somos apenas genin. Só podemos aceitar missões de nível D e C. E se fizermos muitas missões, inevitavelmente acabaremos fazendo muitas delas mal remuneradas, já que a maioria das tarefas não paga muito. Ao ouvir a explicação de Sasuke, a expressão de Naruto se fechou. Então eles precisariam trabalhar durante meses só para conseguir aquele único prêmio especial do Senshi Sensei? Isso foi muito doloroso. Ele queria a recompensa especial de Senshi mais cedo. Vendo Naruto e Sasuke perplexos, Senshi se pronunciou de forma encorajadora. É verdade que como genin, você só pode aceitar missões de nível D e C aqui na vila. Mas vocês dois já são fortes o suficiente para lidar com missões de nível superior. Além de realizar tarefas dentro da vila, você também pode ir ao mercado negro para aceitar missões. Tanto Naruto quanto Sasuke se animaram, demonstrando curiosidade. Eles não sabiam nada sobre o mercado negro. Observando seus olhares ansiosos, Senshi esboçou um leve sorriso e disse calmamente. No mercado negro, sua patente genin não vai te atrapalhar em nada. O mercado negro oferece uma grande variedade de missões com alta remuneração e alto nível de dificuldade. Vocês podem se aprimorar muito mais nessas tarefas. Assim que Senshi terminou, Naruto ficou animado. Sasuke, vamos para lá agora mesmo e arranjamos empregos que paguem melhor. Mas Sasuke sentiu uma dor de cabeça chegando. Dobe, o mercado negro fica fora da vila. Já é noite. Não podemos sair daqui. Naruto exclamou, o mercado negro fica fora da vila? Então não posso aceitar missões lá de jeito nenhum. Essa notícia pegou Naruto de surpresa. Por razões desconhecidas, ele não tinha permissão para sair de Konoha. Sempre que tentava explorar o mundo, os ninjas que guardavam os portões da vila o impediam. Sentindo-se impotente, Naruto murmurou. E agora? Os guardas do portão nunca me deixam sair. Enquanto isso, Sasuke pode ir treinar lá fora, contanto que não se afaste muito. É tão injusto. Sasuke também não tinha resposta. Ele estava intrigado com o fato de Naruto ser o único garoto da vila proibido de sair. Todos os outros podiam entrar e sair sem problemas. De repente, Naruto perdeu a esperança. Se eu não puder sair da aldeia para aceitar essas comissões mais bem pagas do mercado negro, acho que vou ter que ficar fazendo esses trabalhos de baixo nível. O dia inteiro, ele realizava tarefas como perseguir gatos e cachorros perdidos e encontrar objetos diversos. Além de serem triviais e entediantes, a recompensa era ínfima e consumiam muito do seu tempo. O aumento de experiência era mínimo. E se ele tivesse que fazer isso pelos próximos 200 e tantos dias, seria uma tortura. Ele ansiava por missões mais desafiadoras que realmente o testassem. Sasuke ponderou por um longo tempo, mas não conseguia encontrar uma maneira de permitir que ambos trabalhassem livremente fora da vila. Afinal, trabalhos no mercado negro com pagamentos maiores poderiam não estar disponíveis nas proximidades de Konoha. Mesmo que tivessem força suficiente, a falta de liberdade de movimento fora da vila os impediria de realizá-los. Além disso, no momento não havia solução. Para circular livremente, os ninjas geralmente precisam passar no exame Chunin. E quem sabia quando isso aconteceria? Ao perceber que eles estavam presos novamente, Senshi sorriu. Não se preocupem. O professor tem um plano. Ao ouvirem isso, Naruto e Sasuke se animaram. Afinal, eles eram apenas crianças, com severas restrições de viagem. Naruto, em especial, não podia sair de jeito nenhum. O rosto de Naruto brilhou de entusiasmo. Certo, o Senshi Sensei é tão forte. Ele pode nos levar para fora para fazer missões, não é? Estou louco para entrar no mercado negro para treinamento intenso. Ele olhou esperançoso para Senshi, enquanto os olhos de Sasuke também brilhavam. Se Senshi Sensei estivesse disposto, seria possível. Mas embora Senshi pudesse levá-los à força, ele não faria. Naruto era o Jinchuriki da raposa de 9 caudas, Sasuke era o último Uchiha vivo, ambos de extrema importância para Konoha. Levá-los embora significaria romper relações com Konoha. Senshi talvez não os temesse, mas também não precisava de tantos problemas. Afinal, Konoha era indiscutivelmente a vila oculta mais forte entre as 5 grandes nações, e o país do fogo, a mais rica. Provocá-los significaria cortar um fluxo lucrativo de trabalhos em potencial. Portanto, Senshi precisaria de algum outro truque para deixar as duas crianças irem embora. Tarde da noite. Uma caravana viajava pela Terra do Relâmpago a caminho de Komogakure. No último vagão, Senshi, Idan e Karin estavam sentados juntos. Durante a viagem, Senshi realizou repetidas sessões de recarga por eletrochoque em Idan para restaurá-lo ao seu estado funcional. A terapia elétrica funcionou bem.
Idan finalmente parou de gemer e resmungar. Enquanto isso, Karin passou o dia todo brincando com seu stand Killer Queen rosa, parecido com um gato, e adormeceu no braço de Senshi. Komogakuri tinha duas bestas com cauda, ambas com Jinchuriki perfeitos. Se Orochimaru e Sasori tivessem continuado, poderiam ter como alvo a duas caudas e o Jituni, para uma captura um pouco mais fácil. Para Senshi, não fazia diferença se era duas caudas ou a 8 caudas, nenhuma era difícil. Durante a viagem, Senshi ponderou sobre as informações relevantes. Dizia-se que o Jito, a hospedeira da duas caudas, era orgulhosa, marcante, mas também gentil, do tipo irmã mais velha. Cabelos loiros ondulados e pele saudável cor de trigo, em vez da típica tez de Raikage. O hospedeiro da 8 caudas era Killer Bee, da dupla AB. Embora Bee pudesse ser mais forte que o Jito, isso pouco importava para Senshi. Além disso, ele poderia mostrar aos irmãos Abe o que era a verdadeira liberação de relâmpago. Ele não só poderia superar Bee em força bruta, mas também no rap. Ele tinha duas rimas na manga. Talvez, ao encontrar Bee, ele começasse com Killer Bee, eu quero a Disney, e continuasse com uma tigela gigante de macarrão largo. Ele realmente acabaria com o orgulho de Bee se o superasse tanto em fluxo quanto em habilidade. Que tipo de fluxo é esse? Haha. No momento, Senshi ainda não havia se decidido. Tocar na flor, ou seja, capturar Yujito, ou matar corações com rap e mirar em Bee. Ele não era nenhum maníaco maligno disposto a fazer as duas coisas, a menos que Nagato tivesse feito 2 pedidos diferentes. Enquanto isso, Komogakuri não fazia ideia do que estava por vir. Yujito e Bee estavam completamente perdidos enquanto Senshi se aproximava. Sasori, esperando há tanto tempo, estava à beira da loucura, odiando a espera. A frase de Orochimaru, uma vez que aquele homem aceitasse uma missão, ela estaria basicamente concluída. Havia se provado falsa até então. Tantos dias se passaram sem nenhuma ação, que Sasori sequer conseguia encontrar o paradeiro de Senshi. Enquanto a carruagem seguia em frente, Karin acordou bocejando, ainda grogue, mas curiosa sobre a terra do relâmpago e Komogakuri. Da última vez que viera, tudo passou muito rápido para ser explorado. Agora que era noite, não havia muito para ver. Ela esfregou os olhos. Senshi, já estamos quase chegando? Ele assentiu levemente. Estamos perto. Então ele acrescentou, Karin, se você tiver alguma receita nova, peça para o Idan provar primeiro. Mas, sinceramente, sugiro que você não invista muito tempo em pesquisas culinárias, concentre-se no seu ninjutsu médico. Ele disse isso porque, enquanto dormia, Karin murmurou sobre querer experimentar novos pratos para impressionar o paladar de Senshi. Senshi não era muito otimista quanto às habilidades culinárias dela. E já que Idan era literalmente mortal, quem melhor para servir de provador? De volta a Konoha na casa de Sasuke. Naruto e Sasuke ficaram um pouco desanimados depois que o clone de madeira se recusou a levá-los ao mercado negro. Mas Senshi, naturalmente, tinha seus motivos. Entre os figurões de Konoha, alguém certa vez desembolsou 1 bilhão de ryu por Orochimaru. Se Senshi criasse demanda, ele poderia potencialmente ficar com uma grande parte disso. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, também tinha uma grande reserva pessoal. Senshi queria se aproximar dele preventivamente, como o irmão Hiruzen. Obviamente Naruto e Sasuke não sabiam de nada disso. Vendo a frustração deles, ele decidiu não provocá-los mais. Embora eu pessoalmente não possa te levar para missões no mercado negro, Kakashi pode. Naruto e Sasuke franziram a testa confusos. Naruto perguntou, será que o Kakashi-sensei realmente poderia nos levar ao mercado negro? Sasuke fez a mesma pergunta, lançando a Senshi um olhar duvidoso. Mas Senshi exibia um sorriso profundo e compreensivo. Ele certamente não recusará seu pedido. Ele havia notado que Kakashi fora encarregado de investigá-los, mas até então não descobrira nada. Se propusessem ir ao mercado negro, Kakashi provavelmente concordaria, na esperança de desmascarar quem quer que estivesse secretamente os guiando. No dia seguinte, antes do nascer do sol, na casa de Kakashi, Kakashi acabará de retornar de uma missão urgente que durou a noite toda, completamente exausto, e deitou-se para dormir. Como o terceiro Hokage tinha uma equipe limitada, eles frequentemente recorriam a Kakashi. Além disso, a investigação sobre Naruto e Sasuke ainda estava em andamento. Ele planejava descansar um pouco e depois retomar a observação, tentando descobrir a causa da obsessão quase fanática deles por missões. Naquela penumbra da madrugada, quando a vila estava mais escura, 2 figuras ansiosas saíram furtivamente da casa de Sasuke. Olhando para o céu negro, Sasuke murmurou. Dobby, você tem certeza de que precisamos incomodar o Kakashi-sensei agora? Aposto que ele ainda está dormindo. Considerando o que ele sabia, fazia sentido. Nem mesmo as barraquinhas de café da manhã tinham aberto ainda. Mas Naruto o dispensou com um gesto de mão. Sasuke, quando chegarmos lá, talvez ele já esteja acordado. Além disso, não subestime o Kakashi-sensei. Ele pode já estar acordado há tempos. Na verdade, eles estavam enganados. Kakashi tinha acabado de ir dormir depois de trabalhar a noite toda. Naruto e Sasuke não sabiam disso. Logo chegaram à porta do Jounin. Naruto levou as mãos à boca, gritando. Kakashi-sensei, você está em casa. Já acordou? Queremos começar as missões de hoje. Lá dentro, Kakashi só conseguia ficar boquiaberto. Que coisa! O sol nem nasceu ainda e já estão pedindo tarefas? Após um instante, decidiu permanecer em silêncio, fingindo ausência. Mesmo que precisasse continuar investigando, precisava dormir. Como esperado, depois de mais gritos e batidas na porta, o barulho cessou. Naruto fez uma pausa, virando-se para Sasuke. Sasuke, por que ele não responde? Talvez ele não esteja aqui, afinal. Sasuke raciocinou. Vamos embora.
Se ele estivesse em casa, teria aparecido assim que entrássemos no quintal com toda aquela gritaria. Naruto parecia abatido. Ele estava com muita vontade de realizar as tarefas, estava empolgado, e agora Kakashi havia desaparecido. Lá dentro, Kakashi deu um leve sorriso. Eles são talentosos, mas inexperientes. Meu plano funcionou. Ele saboreou a paz e se preparou para cochilar, exceto que Naruto era tudo menos previsível. O garoto raposa detestava desistir. Movido pelo desespero, Naruto usou uma técnica de arrombamento de família, chutando a porta de Kakashi à força. Bum! Um estrondo abafado. A porta se abriu de repente. Kakashi. Ele jamais imaginara que o garoto arrombaria sua porta ao amanhecer. Sentado ereto na cama, Kakashi olhou para Naruto com uma expressão extremamente complexa. Ao perceber a presença de Kakashi, Naruto sorriu radiante. Sasuke, volte. Ele está aqui. Sasuke já havia começado a sair do quintal. Ao ouvir o grito de Naruto, piscou levemente surpreso. Olhando para trás, viu as pegadas na porta de Kakashi e ficou sem palavras. De fato, Naruto fora imprudente demais. Mas com isso eles haviam conseguido acordar Kakashi. Naruto correu alegremente até lá. Kakashi-sensei, Sasuke e eu queremos fazer missões agora mesmo. Kakashi pressionou a mão contra a têmpora. Naruto. Tão cedo assim, o escritório de missões ainda não abriu. Você não pode aceitar tarefas. Naruto ignorou isso com um gesto de mão. Não do centro de missões. Sasuke e eu queremos fazer tarefas no mercado negro. Nesse momento, a cautela de Kakashi aumentou drasticamente. Crianças como eles nem deveriam saber da existência do mercado negro, um domínio obscuro e intrincado. Ele lembrou que o terceiro Hokage suspeitava que algum grupo externo pudesse estar os guiando. Com Konoha tendo reforçado a segurança, esse grupo poderia estar tentando atraí-los para o mercado negro. Isso praticamente confirmou a suspeita do Hokage. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 87. Kakashi estava se sentindo bastante sufocado, mas em Komogakure, eles estavam se sentindo ainda mais irritados. Tudo em Komogakure teve origem no súbito aparecimento de Orochimaru há pouco tempo. Naquela ocasião, quando Orochimaru chegou a Komogakure, ele demonstrou um jutsu chamado Edo Tensei ao quarto Raikage. Esse jutsu era extremamente misterioso, capaz de trazer os mortos de volta ao mundo dos vivos. Orochimaru chegou a reviver o falecido terceiro Raikage bem na frente do quarto Raikage. O terceiro Raikage era famoso por possuir a lança mais forte e o escudo mais forte. Se ele pudesse realmente ser trazido de volta, seria uma enorme dádiva não apenas para o quarto Raikage pessoalmente, mas para toda Komogakure. Pois o terceiro Raikage, sozinho, certa vez lutou contra 10.000 shinobi inimigos por 3 dias e 3 noites. Se de fato revivida, a força de Komogakure aumentaria imediata e drasticamente. Nos arredores de uma base secreta de Orochimaru na Terra do Relâmpago. Bum! Com um único soco, o quarto Raikage golpeou a parede à sua frente, lançando tijolos em todas as direções. Ao ver aquilo, era possível perceber que seus olhos estavam injetados de sangue, tomados por uma fúria extrema. Maldito Orochimaru. Ele realmente fugiu. Não faz muito tempo, Orochimaru demonstrou o Edo Tensei para ele e Killer Bee, e os dois lados chegaram a um acordo. Komogakure forneceria a Orochimaru 1 bilhão de ryu em financiamento para pesquisa, a fim de aperfeiçoar o Edo Tensei. E uma vez que Orochimaru o aperfeiçoasse, ele ressuscitaria formalmente o terceiro Raikage. Isso deveria ter sido um acordo feliz, mas agora deu errado. Por algum tempo, Orochimaru não havia dado mais nenhuma atualização sobre o progresso de sua pesquisa. Inicialmente presumiram que ele simplesmente havia chegado a um impasse. Mas como se descobriu, Orochimaru havia silenciosamente transferido tudo de sua base de pesquisa. Ele havia desaparecido. Não muito longe dali, Killer Bee emergiu das instalações agora vazias. Ele fez alguns gestos de rap com as mãos antes de falar. Orochimaru deveria ter sido cortado em fatias. Mas ele enganou meu irmão mais velho e não deixou rastros. Ele desapareceu sem deixar rastro. Komogakure não consegue se recuperar. Ei, chacado bloqueado. Baka, rapu. Rap improvisado e sem sentido. Embora as palavras de Bi não fossem nada de especial, elas inflamaram ainda mais a ira do quarto Raikage. Tic, bum, bum, bum. Soltando um rugido furioso, ele desferiu mais alguns socos nas paredes da base. De lado, Darui tentou apressadamente tranquilizá-lo. Lord Raikage, por favor, acalme sua raiva. Neste momento, precisamos tomar medidas de emergência. Mas o quarto Raikage, que já era temperamental e imprudente, ficou ainda mais furioso diante de tal engano. Do ponto de vista de Komogakure, eles eram os que geralmente se aproveitavam de outras vilas, que frequentemente se apoderavam do que queriam. Desde quando alguém se dava melhor do que eles? Orochimaru os enganara em sua própria vila. E o pior de tudo, Orochimaru fugiu com 1 bilhão de ryu deles. À beira de um novo ataque de fúria, o quarto Raikage lançou um olhar para Killer Bee, que se pronunciou. E aí? Esse programa é uma bagunça. Meu irmão mais velho está furioso, eu já sei. Esforçando-se para se acalmar, o quarto Raikage se voltou para Darui. Muito bem, Darui. Você disse que precisamos de medidas de emergência. Vamos lá. Darui, aliviado por o Raikage estar ouvindo, se pronunciou. Sim, senhor. Em primeiro lugar, precisamos, sem dúvida, localizar Orochimaru e recuperar nossos fundos. Darui sabia muito bem que não seria fácil. Orochimaru claramente havia planejado tudo, vindo especificamente para enganá-los. Quando ele fugiu, Komogakure ainda nem havia percebido. Mas pelo menos o quarto Raikage, embora furioso, não era tolo. Ele respirou fundo, reprimindo sua raiva. Continuar. Embora o Raikage frequentemente se referisse a Darui como seu braço esquerdo e braço direito, Darui era, na prática, também seu cérebro. Darui assentiu com a cabeça e continuou. Em segundo lugar, devemos investigar minuciosamente a Terra do Relâmpago e Komogakure como um todo. Garantir que Orochimaru não tenha mais bases aqui.
Se não conseguirmos recuperar esse bilhão de ryu, pelo menos poderemos impedi-lo de causar mais danos dentro de nossas fronteiras. Essa instalação nem sequer foi construída com a aprovação de Komogakure. Orochimaru a possuía há sabe-se lá quanto tempo. O homem tinha esconderijos por todo o mundo Shinobi, cada um como um segundo lar. Ao ouvir isso, o quarto Raikage concordou reconhecendo. Sim, precisamos fazer uma varredura completa, eliminar quaisquer outros esconderijos que ele possa ter deixado na Terra do Relâmpago. Mais uma vez, Darui ofereceu sua sugestão final. Em terceiro lugar, devemos reunir todas as informações possíveis sobre Orochimaru, tanto para tentar encontrá-lo quanto para eliminar quaisquer esconderijos que ele tenha estabelecido. Ao terminar Darui, o Raikage deu-lhe um tapinha caloroso no ombro e caiu na gargalhada. Ha. Darui, você é realmente o melhor apoio que eu tenho. Orochimaru ousou ofender Komogakure, ele pagará caro. Se o pegarmos, vou arrancar a cabeça dele fora. É claro que Darui sabia que essas eram apenas medidas rudimentares, mas como fechar a porta do celeiro depois que o cavalo fugiu. Mas às vezes era tudo o que se podia fazer. Killer Bee também confiava no plano de Darui. E aí, Darui está calmo e tranquilo. Este plano engenhoso, um projeto de primeira. Orochimaru não pode mais se esconder. Com certeza o atingiremos com um raio. Cercado bloqueado. Contudo, enquanto Bee e o quarto Raikage demonstravam otimismo, Darui suspirou silenciosamente. Orochimaru era astuto demais para que uma caçada como aquela transcorresse sem problemas. Ainda assim, a sorte sorriu para eles. Pouco depois das ordens do Raikage, eles obtiveram alguns resultados. Ao retornarem da busca no laboratório de Orochimaru, foram surpreendidos por Samui, a aluna de Kenjutsu de Killer Bee, que trazia notícias urgentes. Lord Raikage, sensei, há uma descoberta importante. O quarto Raikage animou-se. Fale. O que você descobriu? Samui explicou que em uma caravana de mercadores que viajava pela Terra do Relâmpago, eles avistaram vários shinobi vestindo as mesmas roupas características que Orochimaru usava, evidentemente pertencentes à mesma organização que ele. Em êxtase, o Raikage rugiu. Momento perfeito. Mostre o caminho. Terra do Fogo, Mercado Negro. Naruto e Sasuke de fato conseguiram chegar exatamente como queriam. A intuição de Senshi estava correta. Para cumprir a ordem do terceiro Hokage, Kakashi não estava disposto a perder nenhuma chance de descobrir quem quer que estivesse guiando as duas crianças de fora. Normalmente, esses dois não deveriam saber nada sobre o mercado negro. O simples fato de quererem vir fazer missões lá já era suspeito. Agora que Konoha havia reforçado a segurança, talvez o contato desconhecido de Naruto e Sasuke estivesse tentando atraí-los para essa área obscura. Ao chegarem, Naruto e Sasuke ficaram impressionados com a quantidade de missões anunciadas, bem como com dois rostos familiares, ou melhor, dois clones de Senshi. Ambos aparentemente trabalhavam no mercado negro realizando tarefas. Ao vê-los, Naruto se iluminou. Mas no instante em que abriu a boca para chamar Senshi-sensei, Sasuke o paralisou com um sussurro cortante. Dobe, isto é o mercado negro. Não grite. Ele também lançou um olhar significativo para Naruto, lembrando de que Senshi-sensei claramente não queria ser descoberto. O fato de os clones do homem terem se escondido tão bem em Konoha sugeria que ele preferia não ser reconhecido publicamente. Percebendo que quase havia cometido um deslize, Naruto coçou a cabeça, preocupado por ter acabado de causar problemas para Senshi-sensei. Olhando para Kakashi, ele viu a expressão do Jounin um tanto suspeita. Kakashi ficou profundamente atônito. No momento em que Naruto e Sasuke avistaram os clones, ele também avistou. Um Senshi já era assustador o suficiente, mas ali havia dois. Ele imediatamente se lembrou do pavor arrepiante que sentira antes, como um prodígio do estilo relâmpago certa vez fora derrotado por Senshi, que arrancou seu Sharingan, apenas para Senshi substituí-lo por um par de olhos Sharingan ainda mais perfeitos. Kakashi ainda não havia entendido o motivo daquilo. Possivelmente tudo fazia parte de um plano arquitetado por Senshi. No entanto, ver dois clones de Senshi no mercado negro reforçou o medo. E eles nem eram o original. Kakashi percebeu o quão imparável poderia ser a estratégia daquele homem. Ele se conteve, optando por não se precipitar. Não ousaria agir de forma imprudente. Em vez disso, manteve-se à distância para observar. Após um instante, Kakashi deduziu que a dupla à sua frente eram clones que executavam tarefas. Senshi era famoso por assumir enormes cargas de trabalho. Se aquilo era apenas o mercado negro do País do Fogo, quantos clones Senshi poderia ter em outros lugares também? Imaginar a possibilidade de Senshi empregar 100 clones simultaneamente, realizando 100 vezes mais trabalho por dia, era impressionante. Especialmente considerando a própria habilidade monstruosa de Senshi. 3 dias para ele equivaliam a um ano de missões de um shinobi comum. Que homem assustador, pensou Kakashi consigo mesmo. Então ele percebeu algo perturbador. A devoção quase fanática de Naruto e Sasuke ao trabalho em missão era idêntica à de Senshi. Isso não era coincidência. Kakashi olhou para os dois garotos e os viu cochichando animados. Naruto murmurou baixinho. Não me surpreende que Senshi-sensei também esteja aqui, ele é incrivelmente dedicado às missões. Sasuke assentiu, de fato. Ele nunca mentiu para nós. O poder formidável de Senshi-sensei foi forjado através de missões incessantes. Se quisermos esse tipo de crescimento, precisamos continuar fazendo missões dia e noite. Ao ouvir as palavras de Sasuke, Naruto pareceu ansioso. Então vamos lá, Sasuke, e comece a trabalhar agora mesmo. Quero continuar aprimorando minhas habilidades para conquistar o reconhecimento de todos, para protegê-los e me tornar Hokage. Sasuke não tinha interesse em ser Hokage. Ele simplesmente refletiu consigo mesmo. Itachi, encontrei um caminho claro para o poder rapidamente. Sua ruína se aproxima. Enquanto isso, fora de Amegakure, Uchiha Itachi estava usando o anel da Akatsuki para se comunicar com Kizami à distância. Kizami, você sabe se Senshi ainda está na aldeia?
A resposta de Kizami ecoou. Itachi-san, do que se trata? Onde você esteve ultimamente? Mas ele respondeu mesmo assim. Senshi saiu de Amegakure há 2 dias. Tenho quase certeza de que ele não voltou. Ao ouvir isso, Itachi sentiu um alívio imenso. Se Senshi não estivesse em Amegakure, Itachi finalmente poderia voltar sem medo de encontrá-lo. Então, ele retornou sorrateiramente para Amegakure, chegando à base que dividia com Kizami. Kizami ficou surpreso com a aparência abatida de Itachi. Itachi-san, o que aconteceu? Você parece assustado. De fato, Itachi não estava apenas assustado, mas praticamente em frangalhos. Normalmente a vida com Kizami era tranquila, mas o curto período que passou forçado a trabalhar com Senshi havia sido um pesadelo interminável de missões consecutivas, dia e noite, sem lhe dar tempo para respirar. Depois que Senshi partiu, ele aproveitou a oportunidade para escapar, mas passou os dias seguintes nervoso com a possibilidade de ser pego. Finalmente, após confirmar que Senshi havia deixado Amegakure, ele contatou Kizami timidamente e retornou. Kizami o questionou sobre suas experiências, mas Itachi apenas suspirou. Há algum tempo, eu fui para Konoha. Kizami já sabia dessa parte. Ele permaneceu em silêncio, deixando Itachi continuar. Ao relembrar tudo, o rosto de Itachi demonstrava um temor persistente. Mesmo agora, ele tremia ao se lembrar daquele momento. Enquanto estava em Konoha, encontrei Senshi. De alguma forma, ele exigiu que eu me tornasse seu sócio. Por certos motivos, não tive outra escolha senão concordar. Atônito, Kizami retrucou. Itachi-san, seu tolo. Como você pôde se tornar parceiro do Senshi? Itachi concordou com o sentimento. Sim. Fazer parceria com Senshi era perigoso e assustador. Kizami demonstrou empatia, acenando vigorosamente com a cabeça. Eu te disse, nunca se aproxime daquele cara, ele é desumano. Ele lembrou como até mesmo Kakuzu e Idan acabaram em situação lamentável sob o comando de Senshi. O próprio Itachi foi forçado a realizar uma quantidade desumana de missões. Após Itachi relatar parte de seu sofrimento, Kizami ficou arrepiado. Mas ele percebeu que algo estava faltando na história. Então, por que você não está mais com Senshi agora? Itachi respondeu. Assim que percebi o quão perigoso Senshi era, planejei fugir. Quando ele saiu por um instante, aproveitei a oportunidade e corri. Nesse momento, os olhos de Kizami se arregalaram. Você quer dizer que você fugiu dele às escondidas? Kizami sabia bem como Senshi costumava reagir àqueles que o desafiavam. Com a voz trêmula, ele pensou. Problema. Senshi é basicamente um tirano. Um monstro cruel e hipócrita que não tolera desobediência. Ele se lembrou do que havia acontecido com Kakuzu, que certa vez recrutara um novo parceiro, Idan. Como Kakuzu estava substituindo Senshi, Senshi se vingou de forma cruel. Não só roubou Idan, como também infligiu torturas inimagináveis a Kakuzu, transformando-o em uma máquina de missões sem emoções. Da mesma forma, Idan acabou carbonizado por repetidos raios. O cheiro de queimado era insuportável onde quer que ele fosse. Para Kizami, era óbvio que Senshi não tinha nenhuma clemência. Se Senshi os tratava dessa maneira apenas por pequenas infrações, como ele reagiria se Itachi simplesmente fugisse? Um arrepio se espalhou por Kizami. E o pior é que o líder da Akatsuki não faz nada em relação ao ataque de fúria de Senshi. Onde está nossa regra contra trair camaradas? Isso é uma loucura. Longe dali, Senshi, completamente alheio a tudo, estava ocupado com missões enquanto um enorme mal-entendido se instalava na mente de Kizami. A ideia de que Senshi era um ditador impiedoso que punia qualquer desafio sem piedade. As intenções positivas de Senshi em ajudá-los a ganhar experiência e se fortalecer foram completamente mal interpretadas. Mas Kizami acreditou em suas deduções superficiais, concluindo que Itachi corria perigo de vida. Até mesmo o homem ao lado de Itachi agora corria o risco de ser considerado culpado por associação. Kizami suspirou aliviado. Itachi-san, você já estava quase morto e mesmo assim voltou para me procurar? Não posso me envolver nisso. Suspirando, ele fingiu repentinamente que Senshi havia chegado e, em seguida, desferiu um golpe baixo em Itachi pelas costas, nocauteando-o. Kizami gentilmente deitou Itachi inconsciente no chão, murmurando. Perdoe-me, Itachi-san, mas você provocou Senshi, e depois voltou aqui, colocando nós dois em perigo. Eu preferiria não acabar como outro Kakuzu. Capítulo 88. Céu alto e nuvens leves, sol brilhante e brisa suave. Na Terra do Relâmpago, uma caravana estava a caminho de seu destino, Komogakure. Após uma boa noite de sono, Karin estava cheia de energia hoje, animada e entusiasmada. A paisagem natural da Terra dos Relâmpagos, com seus inúmeros picos imponentes, era excepcionalmente bela e majestosa. Ao longo de todo o caminho, Karin olhava para um lado e para o outro, bastante intrigada com a Terra dos Relâmpagos. Ao lado de Karin, Senshi folheava tranquilamente uma série de pedidos de encomendas. Essas encomendas que estavam em suas mãos eram bastante desafiadoras, mas seus clones habilidosos conseguiam lidar com elas. Então não havia necessidade de ele ir pessoalmente. Ao longo da jornada da caravana, Shinobi de como patrulhavam a área periodicamente. Senshi sabia disso muito bem. Uma caravana de tamanha escala visitando Komogakure, se a vila não tivesse nenhuma reação, isso realmente não seria normal. À medida que a caravana avançava em direção a Komogakure, o lado da aldeia já havia reunido forças de elite suficientes para entrar em ação. Repetidamente, o som do vento cortante ressoava, enquanto uma após a outra de figuras esguias e vigorosas se materializavam ao redor deles. No momento em que a caravana entrou nas proximidades de Komogakure, foi rapidamente cercada por muitos shinobi poderosos de pele escura. Ao ver isso, o presidente Lawrence, chefe da caravana, ficou completamente assustado e com medo. Desta vez, ele estava transportando mercadorias de altíssimo valor.
Se ocorresse algum imprevisto, as perdas seriam inimagináveis. Mesmo assim, o presidente Lawrence não estava tão em pânico a ponto de não ter ideia do que fazer, porque o ninja que ele contratou desta vez era uma lenda viva. Essa pessoa era ninguém menos que a lenda do mercado negro, Senshi. O presidente Lawrence correu até a carruagem de Senshi e falou com muita cortesia. Senshi-san, nossa caravana está sendo cercada por ninjas de Komogakuri por razões desconhecidas. A essa altura, o nome de Senshi ecoava por todo o mundo ninja, particularmente em lugares como Ami e Kusa, onde ele estava no auge da fama. Assim que ele aceitava uma missão, quase nunca encontrava problemas de verdade. Outros ninjas que ficavam sabendo simplesmente desistiam de interferir. Os lábios de Senshi se curvaram ligeiramente. Os soldados de Komo ousaram atrapalhar a caravana sob sua proteção? Presidente Lawrence, não se preocupe. Vou verificar isso. Ele queria descobrir exatamente o que esses shinobi de Komo pretendiam ao parar a caravana. Karin também ficou surpresa. Normalmente, enquanto Senshi estava trabalhando, praticamente nenhum ninja se arriscaria a ficar em seu caminho. Mas bastou um olhar para que se deparasse com uma massa de shinobi de uniforme preto por toda parte. Karin ficou indignada e, ao mesmo tempo, um pouco ansiosa. Eles estão mesmo sendo hostis com o Senshi no meio da missão? Ela pensou. Que audácia! Ao mesmo tempo, a empolgação de Karin aumentava. Ela queria testar sua nova combinação, Susano ou mais Killer Queen, que estava louca para experimentar em uma batalha de verdade. Talvez essa fosse a chance dela mostrar do que era capaz. Entretanto, o restante dos guardas da caravana, diante de uma situação tão perigosa, manteve-se bastante calmo. A maioria deles estava acostumada a trabalhar no mercado negro e conhecia bem o verdadeiro calibre de Senshi. Quando observavam de fora, viam apenas o espetáculo. Os que estavam dentro, no entanto, reconheciam a profundidade. Era de conhecimento geral que Senshi já havia concluído mais de 400 missões de nível S com uma taxa de sucesso de 100%. Com um homem tão lendário por perto, eles não tinham com o que se preocupar. Os que deveriam se preocupar eram esses shinobi de Komo com motivações duvidosas. Logo em seguida, Senshi levou Karin para a frente da caravana para avaliar a situação. Nesse mesmo instante, a dupla AB chegou escoltada por Darui, Samui e outros. No instante em que se aproximaram, seus olhos foram atraídos pela túnica preta estampada com nuvens vermelhas que Senshi vestia. A B trocaram olhares, cada um pensando a mesma coisa. Essa era a mesma roupa que Orochimaru havia usado recentemente. Portanto, Senshi e Orochimaru pertenciam ao mesmo grupo. Se capturassem Senshi, talvez conseguissem descobrir o paradeiro de Orochimaru. Claro, poderia haver um pequeno problema, pois se eles realmente conseguissem subjugar Senshi, isso seria outra questão. Enquanto os ninjas de Komo avaliavam Senshi, este também os observava com leve curiosidade. Ele pensou que talvez algum Zenin qualquer bloqueasse a caravana, sem esperar que tanto o quarto Raikage quanto o Killer Bee viessem pessoalmente. Mas antes que qualquer um dos lados pudesse falar, Karin avançou com bravata, colocando as mãos na cintura e imitando o estilo típico de Senshi. Que audácia! Vocês sabem quem está protegendo esta caravana? Ousam impedir a passagem dela? Isso é uma tremenda falta de respeito com o Senshi. Se vocês não forem embora com dignidade, o Senshi pode garantir que isso aconteça. Emulando uma espécie de intimidação, Karin adotou uma postura feroz. Ao ouvir as palavras de Karin, Killer Bee prontamente fez alguns gestos de rap e falou: "E aí? Você diz que soa muito assustador? Mas eu não estou sentindo medo, mocinha. De quem é esse filho que fica falando demais? Quem é esse Senshi assustador? E aí, pessoal?" Karin, seguindo Senshi por essas terras, ela já tinha visto muitas cenas, mas essa era a primeira vez que se deparava com uma como essa. Ela não conseguia entender porque o homem negro de óculos escuros falava daquele jeito. Não que ela não o entendesse de jeito nenhum, mas era muito estranho. Será que os costumes de cada país eram tão diferentes assim? Será que ela também deveria falar no jeito estranho dele para que ele pudesse entender? Alternativamente, ela poderia muito bem pedir para Killer Queen explodi-lo. Senshi, ao ver Karin invocar Killer Queen, apressou-se em levá-la embora. De jeito nenhum ele a deixaria começar uma briga tão rápido, afinal, ela era a quarta Raikage, uma das 5 principais clientes em potencial que pagavam muito bem. Levando em consideração os costumes locais e querendo causar uma boa impressão, Senshi tentou chegar ao meio termo com Bee. Ele usava o mesmo estilo de rap que Bee. Ei. Sou eu, Senshi, você tem que calar a boca. Não assuste muito a minha Karin. É melhor não se envolver, seu rap certamente vai perder. Consigo fluir melhor, é assim que eu escolho. As palavras deixaram Bee, Karin e muitos espectadores com expressões perplexas. Por um instante, Bee pareceu pronto para continuar com uma batalha de rap. Mas o quarto Raikage o lembrou de seu verdadeiro propósito. Bee, chega, temos assuntos importantes a tratar primeiro. Então Bee parou. Virando-se para Senshi, o quarto Raikage exibiu uma expressão sombria. Senshi apenas respondeu com um meio riso. Ora, este não é o quarto Raikage, irmão A. Por que reunir um esquadrão para bloquear minha caravana? Precisa que eu dê conta de um trabalho grande? Posso fazer preço negociável. O Raikage, no entanto, não estava com vontade de fazer piadas. Ele havia concluído que Senshi e Orochimaru pertenciam à mesma organização. Tudo o que ele queria agora era a localização de Orochimaru. Onde está Orochimaru? Fale. Senshi ficou interiormente surpreso. De fato, ele tinha negócios a tratar com Orochimaru, mas o comportamento do Raikage foi bastante rude. Ainda assim, ciente de que o Raikage poderia ser um cliente em potencial lucrativo, Senshi conteve a irritação e perguntou educadamente: Orochimaru? Claro, eu conheço. Mas o que isso tem a ver comigo? O Raikage pensava diferente. Já que usavam uniformes iguais, deviam ser parentes, então Senshi devia saber o paradeiro de Orochimaru. Chega de bobagens. Diga-me a localização de Orochimaru, ou não seremos educados. Senshi piscou. Eles já não pareciam nada educados.
Se não fosse pela possibilidade de futuros acordos, ele talvez já tivesse usado um certo trovão do amor puro, balançando a cabeça. Talvez tenhamos um mal-entendido. Sim, eu conheço Orochimaru, mas ele não tem nada a ver comigo. É claro que o Raikage não acreditou nisso e depois de perguntar a Senshi mais algumas vezes, perdeu a paciência. Ele acenou com o braço. Eliminem esse ninja suspeito. Ele é do mesmo grupo que Orochimaru. Ao seu comando, numerosos shinobi de elite de Komo atacaram de todas as direções. Os grandes olhos de Karin brilhavam de alegria, finalmente ela poderia testar sua nova técnica. Ela ativou rapidamente seu Mangekyou Sharingan Eterno. Um Susanoo rosa se manifestou, envolvendo Karin. A estrutura esquelética rapidamente ganhou sangue e carne, formando membros fortes. Bum, 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 bum. Karin controlava o mecha rosa, desferindo um chute casual. Os ninjas de Kumo que mergulharam em direção a Senshi foram derrubados e voaram para longe como bonecos de pano. Embora não fossem ninjas comuns, não conseguiram resistir ao Susanoo de Karin. Voaram mais rápido do que haviam chegado. Ao verem isso, a dupla AB ficou chocada. De fato, eles conheciam o Susanoo do clã Uchiha pela história, mas o cabelo da garota era vermelho vivo. Claramente não era Uchiha. Onde ela havia adquirido um domínio tão perfeito do Sharingan? Enquanto isso, Karin estava radiante. Dentro de Susanoo, com as mãos na cintura, ela zombou. Com esse nível de habilidade, você se atreve a interferir na missão de Senshi? Você tem muita audácia. Claramente Karin já estava se exibindo. É verdade que até mesmo o grande Madara só despertou seu Mangekyou Sharingan Eterno após pesadas perdas. Karin, embora ainda pequena, tinha um potencial de desenvolvimento extremamente alto. Enquanto os ninjas da nuvem, bastante debilitados, estavam dispersos, alguns ainda se preparando para se reagrupar, Darui, Samui, Omoi e outros membros da elite de alto escalão se preparavam para intervir. A força de Karin não era insignificante, então eles precisavam levar a situação a sério. Mas naquele instante, o quarto Raikage deu um passo gigantesco para frente, rachando a pedra sob seus pés. Ele pretendia agir pessoalmente. Senshi viu isso e calmamente disse a Karin: "Já chega, Karin. Deixa o resto comigo." Embora as qualificações de Karin fossem excepcionais, ela carecia de experiência prática em combate. Enquanto isso, o lado de Komo também reconhecia isso, vendo a Raikage se apresentar com confiança. Muitos ninjas das nuvens se sentiram mais tranquilos. O Lorde Raikage está intervindo, agora é ele quem está em apuros. Karin respondeu com uma piada. Aguardem só, Senshi está entrando em cena. Vocês é que vão se dar mal. Enquanto Karin trocava palavras, o corpo do Raikage brilhou com relâmpagos intensos. Ele ativou o estilo de taijutsu característico dos ninjas de Kumo, a armadura de liberação de relâmpago, e avançou contra Senshi, tentando subjugá-lo com um único golpe e interrogá-lo sobre o paradeiro de Orochimaru. Ele jamais imaginou que Senshi também estaria envolto em arcos azuis de relâmpagos, ainda mais poderosos e ainda mais rápidos. No instante seguinte, ambos os homens rugiram o mesmo taijutsu relâmpago. Esmagamento relâmpago laço. Esmagamento relâmpago laço. Eles colidiram, gerando um estrondo ensurdecedor e ondas de choque que estilhaçaram o chão. Após a poeira baixar, Senshi estava intacto e imóvel, enquanto o Raikage sentia sua cabeça zumbir. Normalmente essa técnica arremessaria o inimigo para todos os lados. Desta vez, o próprio Raikage foi lançado para o ar. Balançando a cabeça para se reorientar, ele olhou para Senshi perplexo. Como ninja que não pertencia ao clã, como conseguiu dominar o taijutsu de liberação de relâmpago deles a um nível superior ao seu próprio? Apesar de o quarto Raikage ser um lutador e tanto, agora era óbvio que Senshi estava em um nível muito superior ao dele. Assim, o Raikage decidiu imediatamente convocar Bi. Eles lutariam lado a lado. Bi. Pronto? Bi rapidamente começou a bater. É isso aí, não temos tempo para conversar. Senshi vai ser esmagado, cara. Senshi o ouviu atentamente, mas não se importava muito com uma disputa de rap. Nessa luta, os punhos falariam mais alto. Alguns ninjas da nuvem se sentiram aliviados. Se a dupla AB unisse forças, eles dariam conta dele. E de fato, após uma rápida troca de informações, eles se posicionaram na frente e atrás de Senshi, ideal para usar sua habilidade de colaboração, o Lariat Duplo. Lariat Duplo. Lariat Duplo. Eles avançaram imparáveis, mas tudo o que fizeram foi se chocar contra o corpo intangível de Senshi sem nenhum efeito. Dengue. Nem um arranhão. Então Senshi agarrou cada um dos homens pela garganta. Você deseja dançar comigo? Eu, Senshi, vejo você como fraco de fato. Ao jogá-los para o lado, ele revelou a diferença de força. O Raikage, já bastante debilitado, e Bi perceberam o quão aterrorizante era o domínio de Senshi sobre os raios. Ainda sem se convencer, Bi se transformou completamente em uma besta com cauda, 8 caudas, enquanto o Raikage atacava novamente com toda a sua força. O outro ninja das nuvens exclamou. Agora que eles estão falando sério, o Senshi está acabado. Darui e Samui, no entanto, só sentiam preocupação. Seus superiores estavam lutando de verdade e Senshi mal parecia ter começado. E de fato, Senshi decidiu acabar com isso rapidamente. 200 milhões de volts, Raijin. Aproveitando o potencial avançado da fruta do raio, juntamente com vários bufos, o poder de Senshi atingiu níveis monstruosos. Bum, 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 bum. Um colossal raio gigante ergueu-se aos céus, ofuscando até mesmo a enorme 8 caudas.
Um poderoso soco, carregando uma força quase divina, atingiu a besta com cauda em cheio. Bi não conseguiu terminar de carregar sua bijudama. Ele foi arremessado para longe, colidindo com o Raikage e lançando ambos pelos ares. Um único soco derrubou a 8 caudas, que estava completamente transformada. Toda a força de Como ficou boquiaberta e em choque. Vendo que Senshi não estava aproveitando a vantagem, o Raikage, debilitado, sinalizou a retirada. Recuar, primeiro, retirar-se. Porque se Senshi os pressionasse, toda a aldeia poderia ter que se mobilizar para se defender dele. Quando eles se afastaram, Senshi gritou: "Ei, não fuja assim. Eu nunca disse que não posso te ajudar a encontrar Orochimaru." Ele não ia deixar escapar um cliente em potencial como esse. Nesse momento a dupla parou, com todos os ninjas de Kumo encarando com cautela. O Raikage perguntou, confuso: "O que você quer dizer?" Senshi deu de ombros. "Eu disse, tudo isso é um mal-entendido. Embora Orochimaru e eu possamos estar na mesma organização, meus assuntos não têm nada a ver com os dele. Da mesma forma, o que quer que ele tenha feito em seu Kumo não tem relação comigo." Embora a dupla AB não tivesse entendido muita coisa, eles perceberam uma coisa. Em relação a Orochimaru, eles e Senshi pelo menos conseguiam conversar. Capítulo 89. Desta vez, Senshi e o povo de Komogakure finalmente iniciaram negociações adequadas. Embora tenha sido Senshi quem falou diretamente com os oficiais de alta patente de Komogakure, durante a maior parte da discussão foi o cérebro e substituto do quarto Raikage, Darui, quem explicou a situação. Lord Senshi, não faz muito tempo que Orochimaru apareceu em Komogakure. Ele desenvolveu um jutsu e, bem diante do quarto Raikage, ressuscitou o terceiro Raikage. Mas Orochimaru disse que esse jutsu ainda precisa de mais desenvolvimento para realmente trazer o terceiro Raikage de volta à vida. Depois disso, Darui contou detalhadamente as atividades de Orochimaru em Komogakure para Senshi. Resumindo, Orochimaru usou a ressurreição do terceiro Raikage como pretexto para exigir um orçamento de pesquisa de 1 bilhão de ryu do clã Komogakure. Então, seguiu-se a fórmula de sempre. O mesmo truque de sempre, o mesmo sabor de sempre. Assim que Orochimaru pegou o dinheiro, ele fugiu. Mas ele estava vestindo aquele manto preto com nuvens vermelhas, o que se tornou uma pista crucial para Komogakure rastrear seu paradeiro. Depois de ouvir tudo, Senshi não conseguiu conter um riso irônico. Afinal, ele havia sido incriminado por Orochimaru, seu monstro de pele de cobra. Isso é ridículo. Tudo bem, tudo bem. Então é assim que você ganha dinheiro, hein? Desenvolvendo aquele golpe do Grande Parque das Serpentes e levando-o até Kumo. O ponto principal é que Orochimaru estava preocupado que ninguém soubesse que ele era membro da Akatsuki, então ele usava o manto preto com nuvens vermelhas aonde quer que fosse, enganando as pessoas. Naturalmente, isso destruiu a reputação da Akatsuki. Acabei de chegar em Kumo e fui cercado por um bando de caras grandes e durões. Com Orochimaru causando todo esse caos, como posso eu cumprir minhas missões em Kumo tranquilamente? Não é à toa que Danzou reagiu tão fortemente quando me viu usando o manto da nuvem vermelha. Ele deve ter pensado que sou igualzinho ao Orochimaru, farinha do mesmo saco. Nesse instante, uma ideia surgiu de repente para Senshi. Ele olhou para o quarto Raikage e disse: "Irmão, o que Como planeja fazer com Orochimaru?" O quarto Raikage bufou e disse: "Planejamos capturar Orochimaru, recuperar nosso dinheiro e depois dar a ele a punição mais severa possível." Ao ouvir isso, os olhos de Senshi brilharam. "Cara, como já tem um plano?" Dessa vez, o quarto Raikage hesitou ligeiramente. Como a excelente assistente de Senshi, Karin entendeu imediatamente o que precisava fazer ao ver aquilo. Ela escolheu suas palavras com cuidado e então se pronunciou: "Lord Raikage, se o senhor não tem um bom plano em ação, Senshi pode oferecer ajuda." O comportamento de Orochimaru foi simplesmente vil demais, usando métodos tão antiéticos para enganar as pessoas e roubar seu dinheiro. Isso não pode ser tolerado. Temos que capturá-lo e levá-lo à justiça. Karin vinha seguindo Senshi há muito tempo e havia desenvolvido um lado um tanto travesso. Na época em que Orochimaru a aterrorizou, ela notou isso em seu pequeno caderno de rancores, e estava apenas esperando uma oportunidade para causar problemas a Orochimaru. Quando Abe, Darui e os outros ouviram Karin, todos olharam para Senshi. Finalmente o quarto Raikage perguntou: "Você tem alguma maneira de capturar Orochimaru?" Senshi acenou com a mão. "Não se trata de ter um jeito ou não, irmão, a capturá-lo é garantido." O quarto Raikage franziu a testa. "Sua força é grande, mas Orochimaru também não é fraco. Não faz muito tempo, eu mesmo lutei contra ele. Ele tem uma resistência extremamente alta ao chakra do estilo relâmpago. Além disso, vocês dois pertencem à mesma organização. Ele provavelmente sabe muitas informações sobre você. Capturá-lo pode não ser tão fácil." Senshi, Ao ouvir o Raikage dizer isso, Senshi percebeu que estava sendo subestimado. Será que o Raikage não tinha percebido quão insana era aquela operação? Um passo em falso e o Senhor do Relâmpago poderia ter acabado. Então Senshi olhou seriamente para o quarto Raikage e disse: "Raikage, você quer Orochimaru ou não? Assim que disser a palavra, eu o entregarei a você em instantes." Abe e Darui ficaram em silêncio, enquanto o quarto Raikage hesitou por um instante e então olhou para Darui. Darui assentiu e disse: "Lord Raikage, pelo que sei, a habilidade e a reputação de Senshi não apresentam qualquer problema. Se Lord Senshi estiver disposto a se envolver, provavelmente é apenas uma questão de tempo até que Orochimaru seja capturado." Como braço direito do quarto Raikage, Darui tinha acesso a muitas informações. Ele ouvirá falar sobre a taxa de sucesso de 100% de Senshi em missões. E hoje, finalmente, ele testemunhara isso com seus próprios olhos. Já que Darui assim o disse, o quarto Raikage assentiu com a cabeça. "Então vamos pedir que você traga Orochimaru de volta." Ao ouvir isso, Senshi esfregou as mãos e exibiu um sorriso profissional. "Bem, você entende, né? Tem uma taxa de serviço para tudo isso." O quarto Raikage franziu a testa.
Quanto você está pedindo? O sorriso de Senshi ficou ainda mais radiante quando ele levantou um dedo. O Raikage arriscou. 10 milhões? Senshi balançou a cabeça negativamente. Irmão A, já que você lutou contra Orochimaru, acha que esse preço é justo? Um ninja tão perigoso quanto Orochimaru custaria pelo menos 100 milhões de ryu para ser capturado. Ao ouvir isso, o Raikage balançou a cabeça imediatamente. Não fazia muito tempo, Orochimaru os havia enganado em 1 bilhão de ryu, e agora Senshi estava pedindo mais 100 milhões. E além disso, Senshi e Orochimaru eram da mesma organização. Como o Raikage poderia confiar nele? O Raikage admitiu. Não faz muito tempo, Orochimaru nos enganou e nos roubou 10 vezes essa quantia, 1 bilhão. E a parte mais revoltante é que ele usou a ressurreição do meu pai como pretexto. Ao ouvir isso, Senshi praguejou em silêncio. Maldito seja aquele maluco com pele de cobra estragando meus planos. Você vai ver só. Após amaldiçoar Orochimaru mentalmente, Senshi exibiu novamente seu sorriso profissional e continuou a negociar com o Raikage, seu potencial cliente. Cara, eu não sou como o Orochimaru. Eu sempre faço o trabalho primeiro e depois recebo o pagamento. Eu nunca fugiria do jeito que ele fez. Você pode conferir meu histórico no mercado negro. Ao ouvir isso, o quarto Raikage relaxou um pouco. Depois de pensar um pouco, disse, 100 milhões é demais. A recompensa por um Jounin de elite no mercado negro é de, no máximo, 30 milhões. Na melhor das hipóteses, Komogakure pagará 60 milhões para contratá-lo para isso. Senshi deu uma risadinha. Agora o Raikage estava tentando falar em preços de mercado, mas essa era a área de especialização de Senshi. Cara, não é assim que se calcula. O ninja de elite que vale 30 milhões no mercado negro morreria em segundos contra o Orochimaru. Um ataca, um morre, 2 atacam, 2 morrem. Cara, você acha mesmo que 100 milhões é tanto assim para enfrentar alguém como o Orochimaru? Dessa vez, o quarto Raikage ficou em silêncio. Então, após consultar Killer B, Daru e Samui, eles concluíram que recuperar Orochimaru, junto com o dinheiro que ele roubou, valia o preço. Então o Raikage olhou para Senshi e disse, Komogakure pagará 80 milhões de ryu para contratá-lo para capturar Orochimaru e trazê-lo de volta para nós. Esse preço já era bastante alto. Afinal, o bilhão que Orochimaru havia roubado era originalmente dinheiro de Komogakure. Se eles falhassem, perderiam 1 bilhão de qualquer maneira. Se tivessem sucesso contratando Senshi, teriam que desembolsar mais 80 milhões além disso, o que ainda seria um prejuízo considerável. No entanto, Senshi balançou a cabeça negativamente com uma expressão de angústia. 80 milhões de ryu? Não, isso não serve. Orochimaru é meu querido amigo, alguém tão próximo quanto família, um irmão de armas, um camarada do mesmo grupo. As palavras de Senshi deixaram a multidão de Komogakure, especialmente os irmãos AB, atônitos. Como assim? Ele é seu irmão de armas, mas você ainda vai entregá-lo assim, sem mais nem menos? 100 milhões. Inegociável. Vocês não têm ideia de como Orochimaru pode ser ardiloso. Após refletir por um momento, o quarto Raikage finalmente concordou com aquele preço. Tudo bem. Komogakure lhe pagará 100 milhões de ryu para capturar Orochimaru. E missão aceita. Cliente. Quarto Raikage A. O objetivo. Capturar Orochimaru para Komogakure. Recompensa. 100 milhões de ryu. Classificação da missão. S. Bônus. 100 mil pontos de emprego. Ao receber a notificação do sistema, Senshi ficou radiante. Que dinheiro fácil. Na linha do tempo original, depois que Orochimaru desertou da Akatsuki, nem mesmo a organização podia fazer nada contra ele. Capturá-lo poderia facilmente custar bilhões, sem nenhuma garantia de sucesso. Mas para Senshi, era diferente. Ele já havia marcado Orochimaru no espaço-tempo. Capturá-lo seria moleza. Então Senshi ativou sua habilidade única e abriu um portal vermelho escuro, semelhante a um buraco negro, preparando-se para invocar Orochimaru para capturá-lo. Próximo a Megakure, em uma das bases de pesquisa secretas de Orochimaru, Orochimaru estava vivendo com bastante conforto ultimamente. Ele havia compreendido plenamente a importância do dinheiro. Se tivesse tentado adquirir o Sharingan, o Byakugan e a fruta Yamata no Orochi por conta própria, talvez não tivesse conseguido nenhuma até agora. Ele já havia tentado roubar o Sharingan no passado, mas acabou levando uma lição de Itachi. Quanto ao Byakugan do clã Hyuga, não era mais simples. Senshi já havia explicado o quão difícil isso poderia ser, e o alvo mais difícil de todos era a fruta Yamata no Orochi. Orochimaru não sabia quase nada sobre ela, nenhuma pista sequer, então obtê-la parecia impossível. Isso por si só demonstrava a extensão da rede de inteligência de Senshi, algo sobre o qual Orochimaru não conseguia obter sequer uma pista, enquanto Senshi conseguia descobrir casualmente. Em seu laboratório, Orochimaru estudava atentamente a fruta Yamata no Orochi, juntamente com o Sharingan e o Byakugan. Como cientista, é claro que ele precisava pesquisá-los minuciosamente. Ele já havia tentado uma configuração com o Byakugan em seu olho esquerdo e o Sharingan em seu direito, mas não funcionou muito bem. Agora, sua configuração era a seguinte: seu corpo principal havia recebido um transplante de um par de Sharingan de 3 Tomoe, e em uma das cabeças de serpente em sua forma Yamata no Orochi, ele havia transplantado um par de Byakugan. Após um período de intensa pesquisa, ele já conseguia manipular sua forma de serpente de 8 cabeças à vontade, algo semelhante às transformações parciais de uma besta com cauda. Ele podia invocar 8 cabeças simultaneamente ou permanecer em forma humana normal enquanto invocava apenas uma cabeça de serpente, criando uma espécie de aparência de quimera. Parecia estranho, mas funcionava. Como a cabeça da serpente possuía consciência independente, ele podia usar tanto o Sharingan quanto o Byakugan simultaneamente. Naquele momento, ele estava em uma câmara de treinamento selada, onde as paredes em todos os lados estavam repletas de diversos mecanismos. Ele se virou para Kabuto. Kabuto, comece.
Kabuto pressionou um botão para ativar os dispositivos. Instantaneamente, inúmeras shurikens kunais e uma chuva de selos e sembons explosivos surgiram de todas as direções em uma tempestade de ataques. Em circunstâncias normais, essa saraivada equivaleria à intensidade de centenas ou até mesmo milhares de shinobi atacando simultaneamente. Com a visão aguçada do Sharingan e do Byakugan, Orochimaru esquivou-se, aparou ou usou ninjutsu para bloquear todos os ataques com maestria. Às vezes, ele até revidava com seus próprios shurikens para interceptá-los. Ao final, Orochimaru saiu ileso. Isso fez com que ele gostasse ainda mais do Sharingan e do Byakugan. Ele tinha acabado de começar a pesquisar essas habilidades em conjunto com a fruta Yamata no Orochi, uma vez que explorasse todo o seu potencial. Certamente se tornaria incrivelmente forte. Ele não pôde deixar de pensar. Contar com os serviços de Senshi foi definitivamente uma escolha sábia. O que Orochimaru não sabia era que se pagasse o suficiente, Senshi poderia até mesmo ajudá-lo a evoluir o Sharingan para o Mangekyou ou o Byakugan para o Tenseigan. Enquanto Orochimaru ainda estava imerso em pesquisas, Kabuto permaneceu ao seu lado, auxiliando-o. Orochimaru testou ilusões em Kabuto, e com o Sharingan de 3 Tomoe. Ele agora era tão proficiente quanto um Uchiha no uso de Genjutsu. Isso despertou em Kabuto o desejo pela fruta Yamata no Orochi. Seu poder era imenso, oferecendo infinitas possibilidades de pesquisa. Sem mencionar o certo encanto artístico que possuía. Precisamos ganhar mais dinheiro, pensou Kabuto. Seguir Orochimaru é o caminho certo. Após terminar seu treinamento, Orochimaru saiu e disse a Kabuto: Kabuto, arrume suas coisas. Vamos para outro lugar ganhar dinheiro. Kabuto assentiu. Lorde Orochimaru, para onde iremos agora? Antes mesmo de terminar a frase, ele percebeu que Orochimaru havia desaparecido num piscar de olhos. De volta à entrada de Komogakure. Aquela sensação distorcida familiar atingiu Orochimaru, e ele imediatamente soube que era Senshi interferindo no espaço-tempo novamente. Ao pousar, Orochimaru encarou Senshi, exasperado. Senshi, o que você está aprontando agora? Sem responder, Senshi falou em tom gélido. Seu tarado por pele de cobra. Você anda usando vestes da Akatsuki por aí, enganando as pessoas e arruinando a reputação da nossa organização. Isso já é alguma coisa, mas você também interferiu nas minhas missões em Kumo. Você tem noção do transtorno que me causou? De onde você tirou a coragem para fazer uma coisa dessas? O que você tem a dizer em sua defesa? Depois que Senshi terminou, Karin colocou a cabeça para fora de trás dele, jogando mais lenha na fogueira. Seu idiota, seu verme. Seu tarado por pele de cobra. Você está acabado. Você arruinou a missão de Senshi. Como você acha que deve ser punido? Antes que Orochimaru pudesse responder, o quarto Raikage furioso avançou. Seus olhos estavam praticamente saltando das órbitas de raiva enquanto ele encarava Orochimaru. Orochimaru, onde está meu dinheiro? Droga, isso é uma armadilha de alto nível, pensou Orochimaru. De fato, todo o povo de Komo estava extremamente furioso. Antes, eles não conseguiam encontrar Orochimaru. Mas agora que Senshi o havia trazido diretamente até eles, estavam determinados a puni-lo severamente. O Raikage, de temperamento explosivo, já estava decidido a usar a força bruta. Com as veias saltando, o Raikage rugiu. Orochimaru, seu desgraçado, você ousa enganar o povo de Kumo e roubar seu dinheiro. E ainda usou a ressurreição do meu pai como desculpa. Pague-me agora mesmo, ou manteremos aqui como espécime. Conforme sua raiva aumentava, o Raikage não conseguiu mais se conter. Quando estava prestes a desferir um soco no rosto de Orochimaru, Senshi interveio. Espere. O quarto Raikage, já enfurecido, ficou ainda mais furioso. Ele lançou um olhar furioso para Senshi. Uzumaki Senshi, o que significa isso? Você não disse que era confiável e não tinha problemas de credibilidade? Por que está me interrompendo agora? Então vocês dois estão mesmo juntos nisso. Diante da fúria quase explosiva do quarto Raikage, Senshi pigarreou e disse: Cara, você ainda não me pagou. Não posso simplesmente entregá-lo. E se você negar depois? Todos ficaram atônitos. Eles não eram Orochimaru. Como ele poderia pensar que se recusariam a pagar? Apesar da fúria, o Raikage lembrou-se de seu bilhão de ryu e da natureza problemática de Senshi. No fim, optou por pagar primeiro. Deu uma ordem decisiva a Darui. Darui, vá buscar 100 milhões de ryu no tesouro da vila. Sim, respondeu Darui imediatamente. Enquanto isso, Orochimaru finalmente entendeu a situação. Seu plano original era infalível, pegar o dinheiro e desaparecer. Depois de eliminar todos os alvos importantes para conseguir dinheiro fácil, ele converteria essa grana em itens valiosos através de Senshi. Mas agora ele descobriu uma brecha no plano. Senshi era uma faca de 2 gumes. Ele podia ser contratado por qualquer um. Se alguém o contratasse primeiro, Orochimaru poderia se meter em grandes problemas. Agora que havia entendido a situação, Orochimaru rapidamente elaborou uma contramedida. Ele se virou para Senshi e disse: Senshi, eu te pago 200 milhões para me tirar daqui, para longe de Kumo. Ele imaginou que seria uma batalha de quem oferecesse mais dinheiro. Os fundos de Kumo vinham de fontes legítimas, mas seu dinheiro foi basicamente obtido através do golpe do Grande Parque das Serpentes, como se tivesse caído do céu. Se os dois lados tentassem superar um ao outro em lances, ele certamente poderia aumentar a oferta. O Raikage já estava relutante em pagar 100 milhões, certamente não continuaria acompanhando os aumentos de preço de Orochimaru. Todos os shinobi de Komogakure empalideceram. De fato, se Orochimaru aumentasse a aposta para 1 bilhão, eles pagariam 1,1 bilhão apenas para capturá-lo? Isso transformaria uma perda de 1 bilhão de ryu em um desastre de 1,1 bilhão de ryu. À medida que a tensão aumentava, Senshi lançou um olhar de soslaio para Orochimaru e recusou. Claro, embolsar 1 bilhão extra de Orochimaru era tentador, mas isso destruiria a reputação de Senshi.
Trair um cliente no meio de uma missão, bem diante dos olhos de todos? Isso arruinaria o nome Uzumaki Senshi no mercado negro. Ninguém confiaria nele novamente. Então Senshi zombou e disse a Orochimaru: você está insultando minha ética profissional. Como lenda do mercado negro, referência neste ramo, eu jamais trairia um empregador atual. Nem no passado, nem agora, nem no futuro. Entendeu? Seu tom era solene, como se estivesse proferindo um sermão. Mas o ponto crucial que Orochimaru captou foi a frase final: eu não traio meus empregadores atuais. Implicando: olha, camarada cobra, eu sei que você está rico. Farei este trabalho direito, mas não vou te levar ao limite. Entenda o que estou dizendo. Orochimaru resmungou mentalmente: ética profissional, uma ova. Mas ele captou a mensagem implícita que Senshi estava insinuando. Nesse instante, Darui retornou carregando uma grande caixa de dinheiro, reaparecendo rapidamente ao lado do Raikage. Lorde Raikage, eu trouxe os 100 milhões. O quarto Raikage acenou com a cabeça e fez um gesto na direção de Senshi. Dê para ele. Darui fez isso sem hesitar. Senshi pegou o dinheiro e um alerta do sistema soou em sua mente. É missão cumprida. Cliente, quarto Raikage A. O objetivo: capturar Orochimaru para Komogakure. Recompensa: 100 milhões de ryu. Classificação da missão: S. Bônus: 100 mil pontos de emprego. Com a missão cumprida e o dinheiro e os pontos em mãos, Senshi alegremente chutou Orochimaru para os pés do Raikage. Mesmo assim, lançou um olhar discreto para Orochimaru, apenas para garantir que a mensagem fosse recebida. Então ele ergueu os olhos e disse ao Raikage e aos outros: muito bem. Irmão A, irmão B, Orochimaru agora é todo seu. Nossa cooperação está completa. Levem-no embora, não bloqueiem a entrada da vila. Vocês estão atrapalhando a caravana de mercadores que estou escoltando. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.